Estamos ao vivo! Tô brincando, não estamos ao vivo e continuarei brincando. O Tafuri já tá puto comigo com esse estamos ao vivo. Continuarei brincando até que realmente... Até tá ao vivo. até realmente tá ao vivo. Mas vamos lá, galera. Mais um episódio do PlugoCast. Hoje, no nosso 6º episódio, temos uma convidada muito especial. Braba. Hoje eu vou falar pra vocês. Vai ter um papo aqui que vocês vão pirar. Seja muito bem-vindo, Fernanda. Fernanda Cruz, nossa... Doutora Fernanda Cruz. Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença aqui. E aí, pessoal? Obrigada, Gustavo, pelo convite. Obrigada, João, pelo convite, por estar aqui. Posso falar João? Pode falar, João. A gente é formal, mas aberto, a gente deixa. Sou um cara aberto. Do mesmo jeito que ele chamou de doutora, você fala, Não, obrigado, eu dispenso João. doutora. Ah, é? Eu dispenso, Então não corta, gosto doutora. disso. Olha, é nossa primeira convidada que está com a camiseta da Plugo também. Ela veste a Só camiseta para do poucos. time. Ela veste a camiseta do time, por quê? Eu Fernanda, só venho pra vestir a camisa do time. porque a Fernanda faz parte do nosso time. A Fernanda faz parte um pouco diferente do Gabriel. O Gabriel, que veio aqui no 2º, 3º episódio, não lembro. Ele faz realmente parte do operacional. A Fernanda veio com uma parceira nossa. A Fernanda é expert. Ela faz lançamentos, já tem seus infoprodutos por aí. E tá fazendo parte agora do squad do time. Faz parte da família Plugo. E não quero mais ir embora. Eu vim e quero ficar. Seja Vou muito mudar pra bem-vinda. Uberlândia. Aí, Vem ó. pra cidade grande. A galera já vai surtar com a Fernanda falando, tô mudando pra Uberlândia. Saí do interior e vou vir pra Uberlândia morar aqui. Vou dormir aqui nesse estúdio. Eu falei o Tafuri vai fazer uma cirurgia agora no joelho. Eu falei assim, cara, é só arrumar um colchãozinho ali no estúdio, ó, 100%. Ar-condicionado e trem. Não precisa de mais nada. E a TV, pronto. E umas câmeras para gravar conteúdo. Exato. Mas assim, brincadeiras à parte, Fernando, obrigado mesmo por ter vindo. A ideia do podcast é sempre trazer pessoas que são relacionadas ao digital. A gente sempre deixou claro que não são pessoas que trabalham exatamente, qualquer pessoa que tenha até uma farmácia, um mercado ou qualquer coisa que tenha ligação com o digital, utiliza o digital para alavancar, é muito bem-vindo aqui. E você é a primeira que a gente traz como expert. É uma primeira infoprodutora. A primeira que dá as caras. Que deu as caras aqui. E aí, para começar, assim, eu não vou começar com a sua história. Eita. Inicialmente, eu quero entender como o digital entrou na sua vida e, obviamente, a história vai vir junto. Para quem não sabe, a Fernanda é advogada criminalista. Estamos com a criminalista aqui. Então, se algum de vocês que estão escutando aí, ó, for preso, já sabe para quem ligar. Brincadeira. Mas assim, conta um pouquinho como que o digital começou nessa sua vida, porque assim, formei, comecei a atuar, como que foi essa história de lecionar dentro do digital, ter suas turmas online, qual foi o curso, que ano que você foi, só para a gente entender e dar essa entrada no nosso assunto, no nosso bate-papo aqui. Eu fiquei super feliz com o convite, né, de participar desse podcast, principalmente porque foi graças ao digital que eu consegui me posicionar no mercado, né? Eu comecei na advocacia, eu tinha 24 anos, ninguém me conhecia. Quem era a Fernanda? Criminalista, mulher, numa comarca pequena, quem era a Fernanda? Então foi o digital que projetou aí todos os meus resultados, me posicionou na advocacia. E aí, um belo dia, eu estava passando assim no Facebook, eu vi um vídeo de uma amiga minha advogada. Ela falando sobre direito e tal. Eu falei, nossa, que legal, acho que eu vou começar a postar vídeo. Tem nada para fazer, não tem cliente. Eu tô sem cliente para atender, eu vou fazer alguma coisa aqui. Vou fazer alguma coisa, eu vou dar uma tumultuada nos meus dias, né? Porque eu tava catando mosca. Fui, mandei uma mensagem para essa advogada e falei, e aí, né? O que você tá fazendo no digital? Me explica. Ela falou, não, muito legal, tô dando aula, recebendo convite para dar palestra. Eu falei, eu quero isso. Só que eu não contava com detalhe, Gustavo. Eu tinha vergonha. Você tá brincando. Juro por Deus. E que, na verdade, é o X de todo mundo que quer entrar no digital. Todo mundo fica assim, nossa, mas gravar vídeo... É uma objeção. É uma objeção. É difícil encontrar uma pessoa, tipo...
nunca utilizou um Instagram, uma rede social, e fala assim, não, eu gravo vídeo tranquilo, pode ficar de boa que eu não me importo com isso. E aí, o que você fez? Pegou e falou assim, agora, eu vou ter que me virar. Antes já fica aqui, depois eu autorizo você liberar meu primeiro vídeo, pra você ver a vergonha. E eu morria de vergonha, mas na minha cabeça, eu vou estar no digital e eu não imaginava que eu teria que enfrentar esse bloqueio de gravar vídeo. Pra você ter uma ideia, eu fiz 2 iniciações científicas, TCC, eu era excelente para escrever. Mas para apresentar, foi uma... Pode falar palavrão? Pode. Foi uma merda. Aqui é palavrão, aqui não tem Não, nada, foi péssimo. Aí, beleza, construí a minha página. Eu não entendia nada de marketing. Eu era uma alienada, eu só queria ter clientes e eu achava que era só eu postar um vídeo lá e tava tudo certo. Aí que começou a entrar o problema. Eu não sabia produzir conteúdo. Não sei se vocês conhecem uma página do CNJ, Senado. São páginas do direito que soltam notícias. Eu printava e ficava postando na minha página. Repost de notícias. Aí... E dava certo? Claro que não. E aí, pra complicar mais ainda, surgiu o tal do Canva. Eu falei assim, vou fazer conteúdo. Parecia aqueles desenhos infantil. Eu punha bonequinha, eu punha informação, colorido. Ridículo. Muito ligado ao mercado do direito, de advogados e tal. Toda vez, zero maturidade. Mas tudo bem, aí fiz esses conteúdos bem mais ou menos. Eu não entendia nada de posicionamento. Mesmo eu sendo advogada criminalista, eu achava que eu tinha que falar de todos os assuntos. Então, um dia eu postava um conteúdo trabalhista, um dia civil, um dia consumidor. Depois de uma semana eu postava do criminal. Ou seja, nada com uma linha editorial zero. E que ano foi isso, Fernanda? 2017. Caramba, pensa, 2017, nem o Tafuri estava no digital. Faz tempo, hein, filho? E eu ainda tempo, consegui hein? piorar a situação, sabe o que eu fiz? Colocava hashtag direito por amor, advocacia Meu por Deus. amor, estudante de direito. O que eu atraí pro meu perfil? Estudante de direito. E eu queria o quê? Cliente. Nossa. E aí, Aí a galera... você atraiu estagiários, então. Eu atraí público errado. Você atraiu o público que estava igual você, querendo... Às Querendo vezes, clientes, ou seja. Mas, enfim, isso me ajudou, porque aí eu fui estudando um pouco marketing, eu fui ajustando, fui falando só do criminal. Recebi a primeira indicação de cliente através do Instagram, porque aí tinha um colega que fez estágio comigo e me chamou para fazer um processo criminal. Beleza, a estratégia funcionou no primeiro momento, recebi o convite para dar uma palestra. Falei, vou aceitar. Foi aquele minuto que você perde a sanidade mental, sabe? Levantei a mão, falou, vou aceitar esse convite que convidou, que eu queria, não era? Vamos. Tímida. Cheguei na palestra. A palestra era para falar sobre mim, sobre a minha área de atuação. A hora que eu estava lá na frente com o microfone, que eu fui olhando as pessoas, me deu um branco. Meu Deus. Eu olhei para todo mundo e falei assim, gente, me deu um branco, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Você tá brincando que você falou isso? Juro, falei, me deu um branco, eu ia fazer o quê? Aí todo mundo riu. Não, todo mundo ficou com dó e tal, porque eu fiquei muito nervosa. Não é de rir, Cara, isso é triste. E onde que foi essa palestra? Na UAB em Franca. Cara, imagina. Mas aí você falou isso e saiu? Ou você falou isso e foi lembrando? Não, daí eu pedi uns 5 minutos pra eu respirar, tomei uma água, eu fui ler meus slides, falei, gente, tô muito nervosa. E aí eu fui bem mais ou menos uma conversa ali informal pra eu conseguir contornar a situação. Mas isso também você tinha quanto tempo de formado? Tinha acabado de formar. Tinha nem 6 meses. Nossa, pensa a pressão. Você acabou de formar, porque querendo ou não, a gente acaba de formar, por mais que nós fomos muito dedicados e etc., você não tá preparado, assim, pro mercado. Não, você tá preparado pra nada. O jogo do mercado, ele é mais embaixo. Então, você fica sem experiência e você coloca lá. Mas pelo menos... Faz uma palestra. Mas pelo menos você arriscou. Mas pelo menos Arrisquei. você fez o certo, na minha opinião, que é... vou fazer isso aí. Tentar fazer isso. Então, e aí é que tá. A gente tem 2 pontos de vista, né? A gente pode pegar um perfil de pessoas que passou por uma situação como essa e ia desistir. Ia falar, isso aqui não é pra mim, eu vou parar. Eu continuei. Eu falei, calma, vamos ajustar. E meu pai falou, vou procurar um curso de oratória pra você. Eu falei, imagina, vou chegar no curso de oratória, vou ter que levantar e falar? Não, imagina. Eu vou ter que fazer o que eu não quero. Imagina. Aí eu não fiz curso de oratória, fui continuando com a produção de conteúdos do meu jeito. Aí eu fazia os vídeos, a galera falava que ficou horrível, que não entendia o que eu falava. Eu falei, Sério? não, mas eu vou falava continuar. isso? Tinha esse feedback? Mandava. Nossa, o áudio tá ruim. Ai, não sei o quê, não entendi. Não tinha. Não, Sabe quem comentava meus posts? Minha mãe. Não, e observação, era uma época que não tinha tantos experts, tantas pessoas produzindo conteúdo, tinha. entendeu? Pra você se basear, né? Tipo assim, eu vou falar sobre Não, isso. e até basear, e até tipo assim, pensa, eu acredito que nessa época, quando quem tentou se destacar na internet,
era muito julgado, né? Porque, tipo, era... Hoje, lá vem a Fernanda de novo, era assim. Porque hoje, quando a pessoa começa a produzir conteúdo, todo mundo já sabe, pô, vai produzir conteúdo, vai ganhar autoridade, vai poder vender já curso. Já tem uma linha de raciocínio. Já tem uma linha de raciocínio. Mas na época, cara, era tipo, quer ser blogueira? Quer ser não sei o quê? Hoje naquela ainda época tem um era pouco ridículo, mais... né? Entre aspas. Ainda mais que a sua cidade é pequena ainda, é Franca no caso. Sim. Não é pequena, não. Tá não, fala assim, todo mundo se conhece e tal. Sim. Você ficava com vergonha disso? Ambientes. Falava assim, ó. Por exemplo, eu fiz estágio na defensoria. Esposa de chefe falava assim, nossa, essa Fernanda de novo. Fernanda tá aparecendo de novo. Coisa brega. Só as invejosas nesse momento. Só as invejosas. Mas e aí você começou e tava sozinha, mas você já foi pro criminal. Você já foi produzir conteúdo pro criminal. Aí depois eu fui estudar marketing e fui produzir conteúdos na área criminal. Mas também eu utilizava uma linguagem voltada para advogado e advogada. Mas você queria conquistar cliente. Eu queria cliente. Então, assim, eu usei as estratégias erradas. Aí, como eu fui aperfeiçoando os conteúdos e tudo mais, e trazendo cada vez mais advogados e advogadas, eu me vi ensinando essas pessoas. E aí foi que depois, com o tempo, surgiu o meu primeiro infoproduto. Então, as estratégias erradas fizeram um caminho. Fizeram você chegar até aqui. Aí depois, os fatos de você ter chegado até aqui, começou a vir clientes também. Começou a vir clientes? Porque aí criou autoridade. Uma autoridade em cima do Exato. assunto. Porque, assim, mesmo que eu use uma linguagem hoje voltada para advogado e advogada, é uma autoridade que você está construindo. Às vezes o cliente não entende muito o que eu estou falando, porque é um assunto técnico, mas ele fala... A Fernanda dá vídeos, a Fernanda dá palestras, ela é professora. Eu vejo outros advogados comentando lá e elogiando, quer dizer que é uma pessoa que entende do assunto ali e sabe o que está fazendo. Isso é bom. E qual foi seu primeiro infoproduto, Fernanda? Quando que foi? Mas, assim, só retomando o que você falou do digital, se não fosse o digital, eu não estava aqui hoje. Nova, 24 anos, ninguém me conhecia. Então, o digital, além de ter me posicionado tanto no mundo real, porque as pessoas começaram a me conhecer na minha cidade, quanto no mundo digital. E me ajudou a melhorar minha didática, o meu posicionamento, o meu crescimento, amadurecimento. Se não fosse o digital, talvez eu estava lá esquecida até hoje, eu tinha desistido da advocacia. Então, ele me transformou enquanto mulher, amadureci e me ajudou a posicionar. Através do digital, além dos infoprodutos, eu recebi convite para dar palestras em várias OABs, de tudo quanto é cidade. Fui chamada para ser coordenadora da OAB, hoje eu estou na diretoria. Tudo porque eu vim construindo uma imagem no digital, para que as pessoas pudessem me conhecer. Coisa que o mundo real ia demorar talvez 15 anos, eu estava até hoje tentando. Eu sempre brinco isso, que assim, não é que o digital é fácil. É porque a escala, quando você acerta, ela é gigantesca. Seja na venda de um produto, seja numa autoridade. Porque, igual você falou, se fosse no presencial, você provavelmente iria construir, mas você demoraria mais tempo até as pessoas te reconhecerem, verem o seu conteúdo e etc. Então, demorou até você acertar o fit ali, entender qual que era a comunicação, mas quando você acertou, as coisas foram bem mais rápidas que se fosse só no mundo offline. Não precisa nem ir tão longe, só o fato de você ter ido pro digital no começo te ajudou nessas palestras que você tinha dificuldade. Sim. Talvez você foi chamada para outras porque você começou a performar muito bem nas anteriores por causa do digital. Então, talvez hoje você nem daria palestra também e isso tudo porque você não teria acostumado com o digital, no caso. E aí, quando que começou o primeiro? O primeiro infoproduto que você falou assim, eu tô vendo gente fazendo curso, eu vou fazer o meu próprio curso. O que te incentivou a fazer? A necessidade, porque quanto mais eu produzia conteúdo, mais os colegas advogados perguntavam, e aí eu me senti na condição de mentora mesmo. Eu estava ajudando pessoas que estavam começando, sendo que eu também estava começando. E aí isso incentivou a querer estudar cada vez mais, porque o conhecimento é algo que ninguém te tira. Então, quanto mais você estuda, mais você sabe, você vai ganhando prática. E aí eu criei um e-book primeiro, foi a porta de entrada. Criei um e-book, Primeiros Passos para Advocacia Criminal. Gente, isso foi em 2018? 2018. Tava com um ano de advocacia. Mas você entregava esse e-book ou você vendia ele? Eu vendia. Com um ticket baixo, assim, um valor baixo. Mas ano de advocacia eu já estava tendo uma renda com o digital. E isso é interessante, porque eu imagino que, às vezes, quando você começa, principalmente que... É diferente quando o expert começa, que ele já tem uma autoridade muito forte no offline e ele vai para online. No seu caso, você construiu as duas juntas. Sim. E eu penso que assim, deve ser até engraçado, porque como você não tinha ainda uma experiência muito grande, às vezes deveria ter pergunta que você não sabia. Aí, tipo assim, isso te forçou até a estudar mais.
entendeu? Porque aí você, putz, eu não tenho certeza do que eu vou responder aqui, então deixa eu pesquisar aqui e tal, vou ler. Não, beleza, eu peguei isso aqui, agora como que eu explico de uma forma fácil para essa pessoa. Então isso até fez você estudar muito mais sobre aquela área que você estava atuando ali. Me forçou. E no começo eu lembrei de uma história aqui. Sempre tudo que era algo novo para mim me deixava naquela ansiedade, no nervosismo, né? E aí eu fui convidada para um podcast. E assim, por mais que eu já estava dando palestra, aula, era algo novo para mim. Você tem noção, eu tremia. Sabe o que eu tive que fazer? Colocar a foto do meu sobrinho para eu ficar olhando, eu acalmar, não tremer durante o podcast e conseguir gravar. Só uma pausa do podcast, porque assim, esse é o primeiro podcast que a gente faz isso, porque o horário está propício. Hoje nós estamos gravando numa quinta-feira, que depois de... Pô, a Fernanda gravou 10 módulos essa semana. Mais ou menos 70 aulas para ficar registrado. 70 aulas. E aí a gente falou assim, cara, vamos gravar um podcast, que a gente trocando ideia, putz, tem muita coisa que a gente podia falar e acrescentar. Só que a gente tinha falado, mas quinta-feira, eu falei, quinta ou sexta nós vamos terminar, né? Então nós vamos tomar uma cerveja para comemorar. Aí acabamos enrolando, chegamos. Hoje é uma quinta-feira que nós estamos gravando, provavelmente vocês vão ver isso na próxima terça-feira, ou qualquer outro dia que isso aqui vai ficar gravado. Eu peguei e falei, terminando a gente toma uma cerveja. Só que aí, a gente ainda tem que gravar o podcast. Eu falei, fiquem tranquilos. E agora, traz pra gente aí, Gabriel. Traz pra gente. Inclusive, eu só aceitei gravar o podcast porque eu sabia que ia ter esse momento. Sabia que ia ter esse momento aqui. Aí. É de enroscar essa aqui? Essa aqui não é de enroscar, hein? Não. Parece aí seu chaveiro brabo. Aí. Olha só. Preparado? Eu falei que agora você começa assim, cada coisa... Nós estamos no 6º episódio. Cada vez tem um negócio... Uma novidade. A gente tenta fazer alguma coisa nova. O Gabriel, nesse momento, tá passando bem na frente da câmera, mas tudo bem. Tá tudo Isso bem. aqui não é ao vivo, mas é como se fosse, gente. E cada vez a gente traz uma novidade nova. A novidade agora é cerveja. Eu acredito que depois... Acho que todos patrocina nós vamos nós, ter que Corona, trazer. fala nisso, só pra Patrocina nós. Merchandise, toma. Pá. Usa o cupom PLUGO10. Pra nada, mas usa. Pra você aí que tá nos escutando, pegue o Zé Delivery e use PLUGO10. Você vai ganhar 0% de desconto. Zé Delivery, patrocina nós também. Isso é fake. Mas voltando agora ao assunto, agora já podendo... Agora, eu comecei a beber, cara, agora vai sair histórias. E que falar história, essa tem história. Essa tem história, não. Essa aqui... Não, chegou uma hora que a gente Eu tô com medo de dar umas 6 horas de podcast. Chegou uma hora que a gente tava conversando e eu falei assim, cara, vamos parar de falar, porque... Senão depois o podcast... Vamos deixar pro podcast. Porque, assim, tem história. Por quê? A Fernanda, você falou, né? Você começou dentro do criminal. Agora a pergunta que não quer calar é, por que o criminal? Você, desde que você entrou dentro da faculdade, você falou assim, cara, eu quero isso, eu gosto, ou foi mais no final, ou você formou e depois que você foi descobrir o que é? E se eu te contar que no 4º ano da faculdade eu falei assim, eu não gosto de direito? O que acontece? A cara do Gustavo, eu vou largar o direito. Eu falei, uai, não é possível. Pois é, o meu pai, ele formou em Direito, minha mãe também, minha mãe é advogada e meu pai é funcionário público. E aí eu não gostava de nada, eu nunca fui aquela aluna boa, eu era do fundão no ensino médio, eu não estudava. Sim, eu não estudava, eu era do fundão, eu era... Antigamente, isso é antigamente. Aos alunos da Fernanda, quando ela chamar a atenção e vocês fizeram uma pergunta, e ela falar assim, isso tem lá na aula tal... Fala assim, professor, é porque eu não estou estudando também, igual você não, era. Aí não pode. Mas isso foi em 2007, 2006. Mas, pois bem. Falei, agora chegou o momento do vestibular, o que eu vou fazer? Falei, eu vou fazer Direito, porque eu acho que é humanas, eu não gosto de exatas e tal. Quando chegou o momento de eu prestar o vestibular, eu tinha muito problema com ansiedade. Falei pra vocês, tímida, muita vergonha. Prestei a primeira prova e eu não passei. Eu não consegui fazer a redação. Eu concluí, a minha mão tremia e tal. Não passei no primeiro ano, fui fazer cursinho. Chegou no 2º ano, mais uma vez, problema de nervosismo, não consegui fazer o vestibular. Demorei 2 anos para entrar na faculdade de Direito.
Chegou no direito, eu falei assim, eu vou prestar concurso público, porque meu pai é funcionário, você tem estabilidade, eu não vou trabalhar durante o final de semana, então vou ficar linda. Férias, e 13º e tudo que você tem direito, que o jovem trabalhador brasileiro... Pois é, e aí o professor perguntou, o que vocês querem, né? Por que escolheu direito? Levantei a mão, concurso. Eu era tão alienada que eu não tinha noção de carreira. O que eu ia fazer? Aí concurso de assim, quê? Concurso de quê? Aí você... Sei lá, o que apareceu o Ué, edital. concurso não é o nome do trem que faz, não? É só um, não? O edital que saiu, eu vou estudar e prestar. Eu era essa pessoa. Aí eu fui. Só que eu sempre tive muita vontade de correr atrás das minhas coisas, trabalhar. Então, primeiro ano da faculdade, eu não trabalhei. No segundo, eu comecei a me humilhar para eu conseguir um estágio, porque eu queria trabalhar. Aí eu fui na prefeitura em Franca, insisti, eu falei, me dá uma oportunidade, por favor, eu quero trabalhar, me dá uma oportunidade. Aí eu venci a mulher pelo cansaço. Muito bom. Ela falou assim, tá bom, menina. Fica a estratégia aí pra quem tá fazendo faculdade. Vença no cansaço. Vença no cansaço. E aí ela me chamou pra fazer estágio, chamava cadastro físico. Cuidava de construções imobiliárias e tal. Fiquei lá 3 meses. Ela falou, Fernanda, você é muito boa. Você é prestativa, você é esforçada. Proativa. Eu vou te mandar para o jurídico. Aí me mandou pro jurídico. Que é o que você queria. Não queria nada, eu queria era só trabalhar, fazer estágio. Só queria falar que tá trabalhando e ganhar um dinheirinho ali. E ganhava ou era de graça? Porque ainda tem uns estágios ganhava. que é... Tem uns estágios porque tem uns jovens aprendizes, sei lá, que é bem mesmo. Que é voluntário, né? Não sei a gente ganhava. E aí eu fiz estágio com o procurador do município, que é o advogado da cidade, só para vocês entenderem. Cheguei lá, era de execução fiscal, civil e trabalhista. Eu falei, eu não vou conseguir concluir esses 2 anos de estágio. Eu não gostava. Eu falei, minha nossa. Segundo ano de faculdade, direito penal. Eu achava muito interessante o direito penal. Eu pesquisava crimes, investigação. Eu achava muito legal. Via CSI e falava assim. Via séries. Adivinhe quanto que eu tirei na prova de penal no segundo ano da faculdade? Valia quanto? 10. 5. Você acertou, eu tirei 2. Pai é o brabo, não tem como. Oi, você não sabia dessa história? Essa eu não sabia. Caralho, eu tirei mas não 2. era que você era ruim, não. Você era... não é que você era ruim, não. Não, o ruim era o professor. Mentira, corta essa parte. Corta essa parte aí, não. O professor assiste, né? No caso, ela não fez a prova, professor. né? Você não fez a prova, no caso. Você errou, cara. Com todo respeito, né? Claro. No caso, eu não entendia. Eu adorava direito penal, mas eu não entendia. Mas aí eu falei, então, enfim, eu não gosto de direito. Eu tô aqui estudando civil, trabalhista, execução fiscal. Não vou bem no penal. O que eu tô fazendo com direito? E você já tava mais ou menos no 2º ano ali. Segundo, terceiro ano. É, 2º, 3º ano ali. Não, é porque ela entrou no 2º. Eu entrei no 2º, eu fiquei o 2º e o 3º. E aí você falou, que bosta, não, eu sou péssima nisso. Aí deu nisso. o 4º ano, eu falei assim, aí eu saí no 4º ano, eu falei assim, agora eu vou ficar estudando pra concurso. Você formou no 4º ano? Não, eu saí do estágio, aí no 4º ano eu falei, vou estudar pra concurso. E aí eles, concurso de escrevente, nível médio. Eu falei, vou ficar o 4º ano estudando e pronto. Meu irmão tinha uma madeireira na época. Aí ele falou assim, Fer, eu tô sem secretária, você pode ficar aqui? Eu queria dinheiro, né? Época de faculdade. Eu falei, vou ficar e vou estudando para concurso. Quando finalizei o 4º ano, eu recebi a convocação para o estágio na Defensoria Pública, que era um concurso. Aí eu falei assim, não, eu já fiz estágio, já sei que eu não gosto, o que eu vou fazer nessa instituição, né? Aí meu pai falou, não, filha, vai, se você não gostar, você sai. Janeiro, 5º ano da faculdade, fui para o estágio. No primeiro dia, né, menina experiente, chego lá no estágio e falam assim pra mim, Fernanda, seja bem-vinda, me apresentou a instituição, falou assim, você vai ser do criminal. Aí você falou, opa! Aí eu falei assim, como que eu vou ser do criminal se eu não sei, eu tirei 2 na prova. Ele falou, eu não sei nada, eu vou ter que aprender, serve? Aí eu fiquei com vergonha de falar, tchau, obrigado. Eu falei, vou ficar. Agora já tá aqui, né? Já tô aqui, vou ficar. Ainda bem que eu fiquei. Porque acho que foi... Acho não, esse estágio transformou minha vida. Em 30 dias de estágio, eu aprendi tudo que eu não aprendi na faculdade. Mas você tinha medo? Porque assim, cara, a impressão que eu tenho, e aí leigo falando, é que quando a gente fala assim, advocacia criminal, pelo menos pra mim que sou leigo, causa um certo medo. Tipo, cara, vou trabalhar com crimes, com presos, com alguma coisa. Você não teve esse medo na época? Ou, sim, eu tinha esse receio, mas eu fui conhecer. Porque hoje a gente sabe que não deve ter medo, porque continuou. Mas, assim, tinha esse medo de, área criminal, deve ser muito tenso, é muito difícil. Como é que foi? Você recebeu, você falou, tudo bem, eu tirei uma nota ruim, mas essa área realmente ela
tem um medo ali. Como é que passou na sua cabeça ali? Eu não tinha medo. Eu sentia muita curiosidade pela área, gostava de investigação, de acompanhar, mas eu realmente não entendia a parte técnica. Tanto que meu chefe falou, Fernanda, faz dosimetria da pena. Eu falei assim, quê? Eu nem estudei isso na faculdade, né? Aí você falou, é uma dose de uísque? Eu falei, que é isso, né? E aí eu fui ficando no estágio, aprendi muito com os defensores, eles tiveram muita paciência e real, foi uma pós-graduação. Eu posso ser muito leigo? O que é dosimetria? Eu brinquei aqui sobre a dose. Eu ia perguntar isso. Eu brinquei sobre aqui a dose. Não, porque... Eu só sei porque eu conheci ela. Muito bem, você assistiu toda a minha gravação. E tem lá no curso, tá? Que ela tem aí nas redes. A dosimetria é o momento que o juiz coloca a pena que você vai receber caso você cometa um crime. Aí ele faz a dosimetria para chegar na pena final. É o cálculo. É o cálculo do quanto você vai ficar enjaulado. Ou seja, você odiava cálculo, foi pro você direito... falou lá no começo que, tipo, vou fazer direito que é humanos. Exato. E aí caiu nos cálculos do direito. E aí? Só que assim, mudou totalmente a minha visão na instituição. Eu fazia 20 atendimentos por dia, várias peças, então eu aprendi muito mesmo. Eu não queria sair do estágio. Eu cheguei a pedir para ficar depois do horário, porque eu queria aprender. Aí eu achei interessante que você perguntou essa questão do medo. Eu nunca tive medo. Mas com 3 meses no estágio, sabe o que me aconteceu? Eu fazia vários atendimentos todos os dias. E a defensoria ficava numa antiga faculdade, na antiga Unesp. E eram várias salas pequenas em que você ficava só com a mesa e atendendo a pessoa. Então, era uma mesa, atrás tinha uma janela e a pessoa entrava para receber o atendimento. Quando eu estava com 3 meses de estágio, entrou uma pessoa para eu atender, um assistido. E a pessoa, ela estava visivelmente sob o efeito de entorpecente. E aí ela chegou e estava reclamando que a esposa estava presa, que a gente tinha que fazer alguma coisa. O assistido tinha razão no que ele estava dizendo. Aí eu falei para ele, eu vou anotar aqui, vou passar pro meu chefe, a gente vai tomar as providências. Porque era o que eu podia responder naquele momento. Não tinha como eu falar. Você não tinha autoridade de... Não, eu não podia falar, vou fazer aqui agora o pedido. Não era assim, eu tinha que acolher, anotar e passar pro meu chefe. Quando eu falei isso, ele começou a gritar comigo. Começou a se alterar e meio que querer subir na mesa. E eu não tinha pra onde correr. Eu olhava pra trás, eu falei, eu vou pular essa janela. Hoje eu rio, né? Mas na época deu aquela... Meu Deus. Eu não tinha medo dele fazer alguma coisa comigo, não era. E claramente ele estava sob efeito de entorpecente. Mas era uma pessoa vulnerável, né? Era uma situação em si. Eu era inexperiente, eu falei, agora. Nisso veio o guardinha, ficou na porta e tal, e eu consegui passar pela mesa e sair. Meu chefe desceu, a hora que eu vi meu chefe, eu comecei a chorar. Eu falei assim, eu não sei como que eu vou conduzir com esse atendimento, o que está acontecendo? E aí meu chefe veio, sentou na sala, me colocou do lado e falou para ele, olha, você tem que respeitar ela tá aqui, ela nem queria estar aqui te atendendo. E o cara começou a gritar, ai, que momento eu te maltratei, fala logo, não sei o quê. E começou a gritar comigo, aí eu chorava muito, porque eu me senti uma burra. Eu falei assim, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que o erro tá comigo? Será que o erro tá comigo? E aí, moral da história, o meu chefe conduziu o atendimento, explicou para ele como que ia funcionar e cortou o acesso dele. Falou, você não vai poder mais usar os serviços aqui da Defensoria porque você desrespeitou uma colaboradora nossa aqui da equipe. E eu achei que aquilo fosse me afetar, que eu ia ficar traumatizada. Eu tava com 3 meses de estágio e eu falei, pronto, né? Vou entrar em pânico, estudante. Vou largar isso aqui. Vou largar isso aqui. Não. Eu entendi, me coloquei no lugar daquela pessoa e falei, peraí, gente, tem muita gente que precisa do direito penal, que precisa de uma defesa, e a pessoa, ela tava só desesperada pedindo ajuda. Porque você acaba saindo de si a hora que o couro come. O couro come. Eu tava buscando uma expressão, essa hora que o pau tora, o negócio fica que difícil. Aperta. Mas medo, em nenhum momento eu senti medo. Porque eu sabia que ele precisava. E é totalmente diferente. Eu contei um caso aqui de vivência de uma instituição pública. Na minha advocacia mesmo, a gente vai falar sobre isso, eu nunca passei por nenhuma circunstância como essa. Tá, mas já puxando um gancho aqui, que é uma pergunta que eu tenho curiosidade, e que eu acho que quem tiver que é do direito vai ter, principalmente mulheres, é o fato de você ser mulher nesse meio aí que ele falou, de medo e tal. E principalmente, assim, você sente diferença... Entendeu? É interessante. Você sente algum mais receio por ser mulher? Te impede de fazer alguma coisa? Como é que funciona essa parte, da sua opinião? Assim? Particularmente pela questão mulher, eu nunca senti nenhum receio, eu não senti nenhuma forma de preconceito. Ninguém deixou de me contratar porque eu era mulher.
Mas a gente tem que ter em mente que a área criminal é uma área majoritariamente masculina. Sim. Então, por exemplo, você vai no estabelecimento prisional, você vai dar muito com funcionários homens, você vai numa delegacia, muitos funcionários homens, mas isso não significa que vai te atrapalhar ou nada. Eu nunca sofri um assédio por ser mulher. Nenhum cliente chegou para mim e falou assim, eu não vou te contratar porque você é mulher. Pelo contrário, eu acho que eu, na condição de mulher, consigo ter muita empatia. Então, eu tenho essa habilidade. Tava procurando a palavra. Eu tenho essa habilidade. Ele tá ajudando a gente. Ele tá ligeiro hoje. Ele tá quente ligeiro. hoje. E isso que você tá falando é interessante porque, assim, volto a dizer, talvez eu vou ser cancelado pelos meus... Você tá aqui comigo, vai ser cancelado, não. Pelos meus comentários, mas tem o comediante Maurício Meirelles que é achismo meu. Então, a gente tá aqui para se desconstruir. É pra aprender e entender aqui. Porque, assim, essa questão, tipo, a gente lida com a maior quantidade de clientes, ela é do sexo masculino. E como é que esse tratamento? Porque seu cliente, ele é o cara que ou ele tá sendo preso, ou ele foi preso, ou ele cometeu um delito, ou qualquer coisa do gênero. Como é que é isso? Porque... na concepção leiga nossa, é tipo, cara, eu tô lidando com bandido, eu tô lidando com uma pessoa má. E eu sei que, cara, todo mundo é ser humano e todo mundo tem os seus direitos e os seus lados bons e ruins. Eu não acredito que ninguém é totalmente ruim. Não é porque o cara cometeu talvez um crime e ele não tem o seu lado bom. Como que é essa relação, entendeu? De advogada com o cliente... entrando também nessa parte de ser mulher, entendeu? De tipo, como é que é o tratamento, se tem você fica mais propensa a receber alguma ameaça, ou sei lá, se isso tem diferença. Como é que fica isso? Ou não, Gustavo, é tranquilo, é de boa, não tem... O que você falaria pra sua aluna dos seus cursos que tem medo? Tipo assim, cara, eu sou mulher e eu tenho vontade de ir pra criminal, mas eu tenho medo. O que é que você pegaria e falar assim, cara... tenho minha vivência e o que eu posso te falar é isso. Nesses mais de 7 anos lidando com a área criminal, eu nunca sofri uma ameaça na área criminal, nunca deixaram de me contratar por ser mulher. Como eu falei, isso é uma habilidade minha de ouvir. Então, os presos, eles sempre são muito educados comigo, me tratam com muito carinho, de uma forma muito respeitosa. Eu tive cliente que falou, doutora, eu vou sair de cedinho, eu faço questão de te conhecer pessoalmente, te levar na minha casa para você conhecer minha família, fazer um churrasco para você. Teve um que ainda falou assim, eu quero que você seja minha madrinha de casamento. Então, eu sempre tive um bom laço com os clientes, né? Uhum. Seja pela minha maneira de trabalhar, empatia, ouvir, dar atenção. É uma vida que importa para mim. Eu não trato como mais um número, mais um processo do escritório. Então, isso faz com que eles confiem em mim. E eu achei interessante você falar na sua visão leiga, do tipo, a área criminal é perigoso. A sociedade, ela tem essa ideia de que por ser direito penal, por a gente lidar com crimes, é uma área perigosa. Mas, na visão do cliente, é totalmente diferente. Ele não é seu inimigo. Você é a única opção dele. Você é a única opção, você é a luz do fim do túnel dele. Então, ele vai te tratar bem, ele vai te respeitar e ele vai confiar no seu trabalho. A área criminal, ela só é perigosa para aquele advogado que chega assim, eu te tiro em 30 dias. E não tira. Eu vou fazer o pedido. Não, porque é o juiz que vai decidir, né? Assim, é perigoso porque, tipo, se ele não tirar, o cara pode achar... Lógico. Então, quando os clientes já chegam e falam assim, doutora, mas você vai fazer esse pedido, é certeza? Eu falo, não é certeza e tal. Eu vou tentar, eu te prometo colocar... Alinhamento de expectativa. Eu prometo colocar meu empenho, minha técnica, dedicação. Mas, eu não vou te prometer o resultado porque não sou eu que vou decidir. Você só ajuda, mas quem... E aí, quando o cliente insiste muito, mas é porque eu já passei por outros advogados, eles me enganaram, eu falo, olha, eu estou te pedindo um voto de confiança. Porque eu vou fazer dar certo, mas eu não vou te prometer resultado. Eu poderia chegar para você e falar assim, vai dar certo, eu vou fechar o contrato com você e para mim tá tudo bem. Mas não é o que eu busco integridade, eu busco ser sincera, eu busco ser diligente. E para você ter uma ideia, Gustavo, eu nunca sofri uma ameaça na área criminal. Eu sofri ameaça na área de família. Você tá brincando? Juro. Porque quando eu comecei, nos meus primeiros 6 meses... Quebrando tabus, tá vendo? Quebrando tabus. Como quebrar tabus? Você acha que é o cara que foi acusado, que é o cuzão que ameaça? Não. É a esposa mal amada. Nem sei se é a esposa. Às vezes vai falar não tem nada a ver. Mas assim,
na área de família, como? Porque assim, no começo, nos 6 primeiros meses, eu acabei pegando um caso ou outro porque eu queria dinheiro e me indicaram. E aí caiu pra mim um caso de revisão de pensão. A mãe queria aumentar a pensão, o valor. E aí o resultado foi positivo, a gente conseguiu aumentar a pensão para 70%. E o cara ficou muito bravo. Daí eu tava num casamento, ele cruzou comigo e ele começou a me ameaçar lá. Eu fui no banheiro, ele foi atrás, aí ele começou a me mandar mensagens no telefone. E daí eu falei pra ele, olha, se você não parar... Meu pai ficou muito bravo, meu pai tava no casamento. O pai falou, não, vou lá conversar com ele, vou te tirar daqui e tal, do espaço. Aí eu mandei pra ele, eu falei, se você não parar com as mensagens, eu vou juntar no processo e informar pro juiz que você tá me ameaçando. Mas vai ser mais... Ou vai seja, piorar a situação dele. Ou seja, corrigindo o que eu disse, não é o cara que tá sendo acusado, é o pai de família que ameaçou. Caramba, tá vendo? Mas se você parar pra pensar, o direito ele é perigoso. Porque tem um ganhador e um perdedor. O perdedor pode se revoltar contra você. Então não é área criminal. Vamos imaginar a trabalhista. Ele tem que se revoltar com o você advogado é um dele, empregador e é condenado a pagar danos morais pro João. Você não vai ficar bravo? Com certeza. Talvez. Você tem que pagar 200 milhões pra ele de indenização. Faz o Pix. Não, mas aí no caso ele tem que ficar bravo com o advogado dele que perdeu pro meu. Não, com você que entrou com a ação. Alguém vai perder, cara. Esse que é o negócio. Esse que é o negócio. Então não é área criminal. Que é legal isso aí. E aí, tipo assim, você começou lá na defensoria, você foi conhecendo, porque até então você não achava que a criminal era a sua praia, porque você tinha dado mal nas provas. E aí terminou a faculdade, porque já tá no quarto ano, né? Sim, aí eu terminei a faculdade. E aí você terminou lá dentro desse estágio. Aí eu pedi pra ficar 6 meses depois de formada. Eu não queria ir embora da instituição. Cara, você gostou e falou, gente, é isso Eu aqui fiquei mesmo. mais 6 meses depois de formada. Aí depois dos 6 meses, eu já tinha passado na OAB, que eu consegui passar no 5º ano. Prestei penal, passei de primeira. E aí eu fiquei 6 meses depois de formada, então eu já poderia ser advogada. Quando terminou 6 meses pós-formada, que seria o 6º ano, eu cheguei pro meu chefe e falei assim, eu quero ficar como voluntária, eu não quero ir embora dessa instituição. Caramba! Aí ele falou assim, tudo bem, você quer ficar como voluntária, vamos lá, traz sua documentação, a gente vai dar entrada. Quando eu enviei a documentação, voltou minha sanidade. Eu falei assim, peraí, eu preciso enfrentar o mercado de trabalho, a vida não é que você assim. tava meio acomodada lá, tinha gente pra te auxiliar nas coisas, talvez. Não, e era um falsa trabalho bom. segurança. Não, então isso que eu tô falando, tipo assim... eu tinha essa falsa segurança. Você pensou assim, tipo, lá é legal porque, tipo, qualquer coisa que eu precisar vai ter alguém pra me ajudar, mas ia te atrasar no caso de você fazer sozinha. E daí eu saí, depois dos 6 meses, eu falei assim, pronto, eu escolhi a carreira que eu quero de concurso. Nunca passou pela minha cabeça de advocacia. Continuava a falar de concurso. Era concurseira. Aí eu falei, agora eu escolhi a defensoria pública. Vou fazer concurso. Vou estudar pra concurso agora. Aí eu comecei... Cara, eu acho que a impressão que eu tenho, outro achismo, é que a maioria dos advogados entram, não tô dizendo que é todo mundo, mas pensando na Mas área é verdade, de no concurso. achismo não é verdade. Que assim, todo mundo cria essa tipo, putz, concurso, estabilidade e Mas tal. é também muito por causa de familiar, que às vezes Status, eu imaginava assim, se eu falar que eu sou funcionária pública, é mais chique do que eu falar que eu sou advogada. Eu vou ganhar mais dinheiro no concurso do que com a advocacia. E mal sabe o povo que não tô dizendo que são todos advogados, né? O bom advogado, ele ganha mais do que a galera de concurso. Ele ganha mais do que a maioria. E não tô dizendo que são escalar, todos. né? Porque o concurso você tem um teto ali, o advogado não. Você vai criando seu nome, sua carreira, seu negócio. Inclusive, isso aí me deu um gatilho pra perguntar outra coisa que eu acho que é pertinente pra mim, assim, pra você provavelmente, pra quem, sei lá, que tá ouvindo. De todas as áreas eu sei que você gosta do criminalista e tudo mais, mas de todas as áreas, assim, qual você indicaria, sem pensar no gostar ou não, indicaria pra uma pessoa que tá fazendo direito e tal, seguir, assim, na área? Tipo, é a criminal? Ou fala assim, questão rentável, questão de execução penal. Tô brincando. Mas pode dizer. Tipo assim, por exemplo, se você tivesse que dar então, um advogado formando, ele tá muito perdido, ele tá querendo, tipo assim, ir pra uma carreira que tem pouca demanda, poucos profissionais... Não, muita demanda, poucos profissionais bons naquilo. Qual área seria? Seria essa a sua? Eu vou te falar uma coisa, que você falando isso eu lembrei. E é muito... Meu pai é do direito, tá? Meu pai é do direito. Ele não é qualquer pessoa, ele não é leigo. Ele sabe muito bem sobre as áreas e tudo mais. Meu pai olhou pra mim e falou assim, você não vai dar certo na advocacia.
Você morre de vergonha, você não pede um pedaço de bolo pra sua tia. Você tá brincando? O meu pai falou assim, você é tímida, você não vai dar certo na advocacia, não. Como que você vai enfrentar um juiz? Como você vai enfrentar um promotor? O pai falou, você tem que sentar mesmo e estudar para concurso, ficar atrás de um computador. Caramba. Aí você ficou Aquilo foi bolada. assim, ó, um soco no estômago. Eu falei assim, meu pai falando que eu não vou dar certo na advocacia. E aí é que tá. Eu falei, então tá, se meu pai tá dizendo que eu não vou dar certo na advocacia, eu vou estudar para concurso. E como eu tinha muita experiência na área criminal, entra a história que eu falei, vou advogar na área criminal para eu levantar um dinheiro e conseguir estudar para concurso. Quando eu tive essa brilhante ideia, o meu pai olhou para mim e falou assim, não, você não tem que ir pro criminal, você tem que ir pra área trabalhista, você tem que fazer tributário, porque é isso que dá dinheiro. E os estudantes de direito têm essa sensação de ir para as áreas grandes, eu vou para a área trabalhista, eu vou para a área tributária e até mesmo o criminal geral, sabe? O criminal que faz tudo. E aí eu falei, tudo bem, vou advogar. Surgiu um caso para mim de execução penal. Eu nunca estudei execução penal na faculdade. Nunca. Tinha nem noção, a gente não estuda isso. Não tem na grade da faculdade execução. A faculdade que tiver é um mês e olha lá, a minha não teve nada, zero aulas de execução. E daí veio esse caso para mim no escritório, era um caso que teve uma repercussão, a fase de conhecimento. A fase de conhecimento é antes da condenação, é quando alguém ainda está sendo acusado. Execução é o pós, quando alguém foi condenado. É isso que eu ia perguntar, pedir para você explicar. Tipo, o que está dentro da criminalista, mas a parte de execução é o pós. O depois de ser preso. E o que a galera faz? Vai para essa fase do antes da condenação, porque é o que você estudou na faculdade todos os anos. Do 2º ano ao 5º, você só estuda essa parte antes da condenação. Então, a galera que é apaixonada pelo criminal fala o quê? Vou para essa fase de conhecimento, que é antes do cara ser condenado. Antes do cara ser preso. Essa parte antes. E aí eu falei, aí surgiu esse caso de execução para mim. A fase de conhecimento, que é antes dele ser condenado, foi um caso de repercussão, saiu no Fantástico. E quando ele foi condenado, passaram para mim. Esse caso veio de indicação de uma pessoa que conhecia meus pais. Eu peguei o processo. No estado de São Paulo ainda era físico, papel, sabe? Naquela época que eu comecei. E aí eu peguei um processo desse tamanho. Eu não sabia. Eu falava assim, nossa, que preguiça de ler isso tudo, né? Dava preguiça, gente. Não vou mentir. 5 volumes, fala, como que eu vou ler isso aqui? Fiquei uma semana lá tentando entender. Aí eu perguntava para um colega, perguntava para outro. Não, Fernanda, tem nada para fazer isso não. O cara tem que ficar, ele tem mais de 20 anos de pena. Ele vai ter que ficar preso, né? Desencana, para de ler isso aí. Esquece isso aí e passa pra frente. Vai pro trabalhista. Ou vai para outro caso. Missão dada é missão cumprida. Eu fiquei estudando uma semana. Desenhei todo o processo, achei uma solução. Eu encontrei um erro no processo dele. Tipo, uma data que estava errada no cálculo dele, encontrei. Moral da história, liberdade do cara que tinha mais de 20 anos de pena. Caramba. Aí é que tá. Caramba... Eu pensei assim, nossa, que demais essa área. A pessoa estava condenada, ela estava sem esperança nenhuma. Nenhum colega advogado falou que era possível fazer alguma coisa. Achei a estratégia, tirei o cara da cadeia. Lindo, você concorda? Mas eu pensei assim, uma semana para analisar esse processo. Então, eu posso ter 4 clientes no mês, né? Se eu demorar uma semana para analisar cada... E olha que eu só fazia essas contas. É só assim, quanto que eu ganho se eu fizer isso... Aí eu coloco na semana, aí no mês, então, eu consigo tirar isso aqui se eu conseguir os 4 clientes. Se eu conseguir os 4 clientes. Mas esse cara ter saído da cadeia impactou muito minha advocacia. Porque os presos, eles ficam juntos. Todo mundo que é condenado fica junto. Todo mundo que é provisório, que ainda não foi condenado, fica junto. Então, quando ele saiu, outros presos falaram assim, Fernanda, me chama, eu quero o seu atendimento. Caramba, e aí começou, porque aí um falou assim, se ela tirou o cara que era Tava de 20 anos... Eu tenho 2 porra. aqui, não é possível. Aí eu falei, então eu vou focar em execução. O que eu pensei? A gente não estuda execução na faculdade. Se a gente não estuda, o que é o perfil? Eu não vou me interessar. Sim. Eu não sei da faculdade de vocês, mas se você não estudou alguma coisa, como você vai ter interesse se você não sabe? Se você não sabe o mercado, se você não sabe se é bom. Então, começou a minha primeira reflexão. A gente não estudou na faculdade. Segundo... Mas a execução, desculpa até te interromper. A execução, você tinha estudado ou tinha aprendido lá dentro do seu estágio ou não? Foi literalmente algo novo que caiu
E aí você pegou e falou assim, cara, Excelente pergunta. beleza, eu vou arriscar. Porque assim, talvez o cara que olha hoje fala, mas é porque ela conseguiu aprender lá e tudo mais. Mas como é que era? Você tinha visto isso ou não? Lá no estágio, eu só fazia a parte antes da condenação, atendimento, processo. Só que, às vezes, as meninas da execução não davam conta de atender tudo, e aí eu tinha que atender 1, 2, 3, e elas me explicavam, mas lidar com o processo, manusear, não fiz. Eu fui aprender na raça, sentei a bunda na cadeira e falei, eu vou estudar, eu vou entender esse negócio. Caramba. Não tem essa de que não tem que ser feito. E não tem na faculdade e tá tudo bem, eu não vou... Mas aí você pesquisava na internet algumas coisas? como é que Livro, funcionava? comecei a pegar livro. Eu falei, não, tem que ter alguma saída. Entendi. Então tem livro pra essa área também. Dessa Não, parte Eu Pra- achei poucos, eu achei um livro só na época, porque nem livro não tem. Eu falei assim, mas eu vou entender. O cara tá falando pra mim que ele tem que sair, ele não tá inventando. Não, então o que, vou você, estudar. o que você ensina na sua rede social hoje, nem em livro tem muito. Pouquíssimos. Pouquíssimo, Então galera. você tem um conhecimento aí Porque pensa, que não tem pouca na pessoa sabe. Não tem na faculdade. Não tem Muita gente que sabe muita fazer. gente que estuda. Quem faz criminal fala que não tem o que ser feito. E tem uma coisa pior. A parte de execução, você tem que saber matemática. Aí ninguém quer. Não, a gente escolheu direito pra fugir da matemática. Mas eu sei que você tem uma solução pra isso. Sim, aí que entra. Aí depois, tá? Lembra que eu contei a história que eu fiquei uma semana analisando o processo? Falei, não, eu vou estudar isso aqui. E começou a vir cliente só da execução. Porque como você faz um caso e te indicam, a prospecção naturalmente começa a vir só de condenado, não vem de preso provisório. E aí foi que a minha cartela de clientes que se formou foi só de execução. E aí, respondendo a sua pergunta, se eu pudesse indicar para alguém em alguma área que está começando agora, execução, que é a porta de entrada, a gente tem que parar de olhar para os grandes, onde a maioria faz. Você só vai se dar bem a partir do momento que você faz o que a maioria não faz. Que você é bom naquilo e você vai ficar disputando espaço com 50 advogados, sendo que na execução tem um. É totalmente o inverso. Tem um e a quantidade de clientes ela é enorme Ela dentro do é Brasil. enorme. Entendeu? Porque imagina a quantidade, quantidade de de carcereiros, condenados, de né, carcereiros que chama assim. que precisam. existem é gigantesca. E pouca gente indo. É o Aí famoso misturando- oceano azul que a Aí galera mistura- fala. Aí É. misturando ao fato de você mostrar que não é uma área não tem que ter tanto receio igual as pessoas acham. Aliado a isso aí de ter muita demanda, a conta fecha no final, né? Tipo, É. quem mexe Aí eu com isso. peguei a dor de ter ficado uma semana analisando o processo. Falei, não, eu vou criar um método para analisar o processo. Eu tenho que dar um jeito de ganhar velocidade, senão não vou. Eu vou tenho ficar que fazer com mais de cliente. 4 casos por mês. Aí entrou a parte do cálculo. Eu vou contar essa história porque ela é engraçada. Eu tinha que refazer os cálculos para falar para o meu cliente o quanto que ele ia ficar na cadeia. Aí, pois bem, já tinha dominado a parte de execução, já tinha criado um método para analisar processo de forma rápida e segura. Entrou a parte de cálculos. Quando eu fui fazer os cálculos na mão para o cliente, era tipo assim, ó, a pena dele era 1 ano. Aí eu tinha que fazer os cálculos. Dava tipo 2,6 anos. Só que não era 2,6 anos, era 2 anos mais 0,6 de anos. E eu não sei fazer conta. Gente, eu não divido conta em bar. Aí eu peguei e chegava Esse pro cliente. 0,6 do ano vai dar... Aí a inexperiente chegava pro cliente e falava assim, você vai ter que ficar 2,6 anos aí na cadeia. Ele olhava pra minha cara, hã? Falou, o que é o 0,6 É um ano aí? quebrado? É um ano É um quebrado, ano bissexto? Mas como é que é? É 6 meses? Não, mas o ano tem 12 meses. Então como é que... Eu não tinha uma resposta pra dar pra ele, eu falava 2,6. Aí eu falei, não, calma, eu preciso melhorar esse negócio, já que eu tô ficando especialista, tá vindo clientes, vão melhorar. Liguei pra um programador e falei, eu quero desenvolver uma calculadora de execução penal. Ah, mentira, que você já na época já pegou e falou assim, eu vou desenvolver um negócio. Lógico, o desespero faz o sapo pular, eu tinha que sair fora dali da situação, não ia perder cliente. Aí eu sentei com ele e falei, ó, é o seguinte, eu faço isso na minha área, eu quero uma calculadora que é só eu inserir a pena do meu cliente e ela me traz a data exata que ele vai sair da cadeia. Ele falou, tá bom. Aí ele desenvolveu a calculadora. Eu coloco a pena do meu cliente e a calculadora dá, ó, ele vai sair dia 24 de janeiro de 2023. Ah, já nem converte o 0,6, Não, ele dá imagina, a data. eu tô atendendo o cliente em 2 minutos, eu falo pra ele, você vai sair dia 24 de janeiro de 2023. Já até anota na agenda dele. Não, Já. aí Pode foi anotar. genial, hein? Aí foi genial, hein? Não, eu achei que a calculadora era pra, tipo, facilitar a conta e tipo, os 0,6 quebrado, dá exato quantos meses, etc.
Então já sai, na verdade, a data específica ali que o cara vai sair. Exato. Ou seja, o que você tinha problema em fazer conta, acabou. Acabou. E é o que é genial, né? Você falou, você achou que eu usava a calculadora só pra facilitar minha vida, eu fazer as contas. Não. Porque o que acontece? Vocês têm a falsa percepção, vocês que são leigos e a galera do direito também, que depois que o cara foi condenado já era. Você deve achar Com assim, certeza. ficou na cadeia, já era, ele vai ficar esquecido lá dentro. E o próprio preso tem essa falsa realidade também. Eu já gastei com advogado. Eu já fui condenado. E aí, quando surge um profissional e fala assim, peraí, você foi condenado, mas tem uma solução. Por que o advogado não fecha o contrato? Porque ele não sabe oferecer o serviço, ele não sabe explicar o que faz na execução. Então, quando você domina, que você tem um passo a passo que você explica, o cliente vai fechar com você. Ele não vai falar assim, não, pode deixar, eu vou ficar aqui preso. Você mostra pra ele que faz sentido o que você tá falando. Você mostra também. que faz sentido. Você conhece os serviços que podem ser oferecidos, logo você apresenta. Então, quando você desenha para ele toda a situação, ó, cara, você foi preso tal data, você vai sair em tal data, você apresenta, ele sente uma segurança, ele fala, eu vou contratar você. Não, e eu acredito que assim... Você pega um cara bem numa parte muito emocional também. Se você Não, e como leigo, cara, pensando assim, o cara que defende, o advogado que defende ele antes dele ser preso, tem uma pressão muito grande, né? Porque ali tá na mão do advogado e da defesa que o advogado cria pro cara ir pra uma cadeia ou não. Exato. Então é uma pressão, pô. Na execução, o cara já tá preso. Entendeu? Você tá ali pra facilitar a vida dele, ajudar ele de uma coisa que ele já tava meio que conformado. Tipo, ó, eu tô aqui, eu peguei 10 anos aqui vou ficar e não tem nada que vai ser feito, porque o meu advogado, ele conseguiu só os 10 anos. Aí chega o cara que faz a execução, chega a Fernanda e fala, mas espera aí, você sabe que existem caminhos para você reduzir a pena, sair ou etc. Ou seja, a pressão é menor. Eu não vou dizer que é zero, porque assim, querendo ou não, você está ali, é um processo, é uma vida, é um negócio que está ali, é um processo, mas o cara já tinha perdido, entre aspas. Você está ali para facilitar aquele processo. Então os caras devem te amar, na verdade. Ao invés de ter medo, os caras devem te amar, do tipo assim, cara, pô, eu já tô ferrado. A Fernanda tá aqui. A luz do fim do túnel. É a luz do fim do túnel, entendeu? E aí é que a gente entra. Quantos pessoas presas, carcereiros, desculpa a gente se eu não souber falar os nomes corretos. Mas Carcerários. assim... Encarcerados. Encarcerados. Quantos encarcerados tem no Brasil que talvez com o advogado que trabalha na execução... literalmente é o oceano azul que a galera fala. Ela falou que o povo acha que não tem... Até os advogados falam que não tem solução, ela vem com a solução, é uma... Sabe o que eu achei interessante que você falou isso? Baseado na minha história, porque tudo que eu vou falar aqui é baseado no que eu vivi. Eu não estou dizendo, faz isso que eu acho que dá certo. Tenta aí. Não, baseado na minha história. Por que a execução penal ela se encaixou com o meu perfil Fernanda Cruz? Primeiro... Aqueles que se sentem inseguros, que falam assim, nossa, é uma área perigosa, vai para execução. Justamente por esse primeiro perfil, porque na parte da fase de conhecimento, o cara ainda está sendo processado. Pode ser que ele seja condenado, pode ser. Ele pode apresentar as teses, mas quem vai decidir é o juiz. Então, a gente tem esse primeiro ponto, que na execução ele já foi condenado, ele tem essa consciência e tudo que você for apresentar agora, para ele é lucro, vamos dizer assim. Segunda coisa, eu contei pra vocês que eu sempre fui tímido, meu pai não acreditava em mim. Meu pai achava que eu não ia dar certo, eu já fracassei numa palestra. E o porquê que a parte de execução ela é melhor que a fase de conhecimento? A gente não tem as audiências. Ela é mais confortável. Ela é mais confortável. A fase de conhecimento, você tem audiência, tem testemunho, você tem que fazer sustentação oral, e você tem não sei o quê. Na execução, não. Os procedimentos são mais benefícios que você monta, que você protocola, você fica mais na parte escrita. Então, se você tá assistindo aqui, sei lá, não sei se tem algum advogado que vai assistir, e tem vergonha, assim como eu, a execução ela não tem procedimentos complexos como na outra fase. Agora a pergunta que eu não quero calar. A pergunta que não quer calar. Você foi lá, pegou o primeiro caso, passou uma semana para resolvê-lo, fez a conta
e essa era uma conta fácil, não é a conta da dosimetria, é uma conta de, cara, eu demorei uma semana para atender esse cliente. Então, se o mês tem 4, 5 semanas, eu consigo fazer 4, 5 casos no mês, e aí eu consigo ganhar X, se eu tiver clientes para atender. E hoje? Depois, aí você foi lá e inventou uma calculadora, um método, desenvolveu todo um passo a passo. E hoje, quantos clientes seu escritório... Eu não vou nem dizer o escritório. Hoje, se a Fernanda fosse sozinha, vamos pensar assim, cara, o advogado que começou agora dentro da execução penal, foi lá, aprendeu, desenvolveu, conseguiu a calculadora da Fernanda, vamos para facilitar, quantos clientes ele consegue atender? Saiu de 4, 5 por mês ali para quantos? Você tem uma ideia assim de... Claro, eu sei que é caso a caso e difere, mas aumentou essa quantidade? Como é que tá? Aumentou e eu tive que aumentar a minha equipe também, porque qual que é a vantagem da fase de execução? Você consegue a quantidade. Então, por exemplo, como não tem tantos procedimentos complexos, como são benefícios pontuais, você consegue ter mais clientes no seu escritório porque você dá conta da demanda. E hoje os atendimentos, eles são feitos ou de forma presencial na penitenciária ou de forma virtual. Se você tem a objeção de que, nossa, que medo, eu não quero entrar na penitenciária, faz o atendimento virtual. A maioria das unidades são virtuais. Você não precisa nem ir até a penitenciária. Você consegue ganhar tempo marcando todos os agendamentos, você tira uma manhã para fazer atendimento. Então, você dá conta. Hoje eu precisei aumentar minha equipe, então eu tenho estagiários que ajudam na elaboração de peças, que ajudam na gestão do escritório, na organização. Mas, enfim, muito provavelmente eu vou encaminhar esse link do podcast para o meu pai assistir. Por quê? Falar, assiste lá, pai, e desculpa. Chupa, pai. Não pode falar isso, porque se você estiver assistindo, a gente não pode falar. Tem que falar assim, pai, desculpa, mas eu dei certo na vida e foi... Porque eu tive que ficar aguentando um ano meu pai falar assim, você não pode advogar só na área criminal. Meu pai é antigo, né? Meu pai tem mais de 60 anos. Então, na cabeça dele, tinha um negócio que é você tem que pegar todos os casos. você tem que pegar tudo. Aí meu pai falava assim, você não pode estudar só o criminal. Você tem que estudar o trabalhista, o civil e não sei o quê. Aí ele ficou um ano falando na minha cabeça, você não vai estudar bem na advocacia criminal não dá dinheiro. E aí, o que acontece? Depois de um tempo, foi ter uma confraternização no trabalho dele. Eu lembro direitinho, era Natal, aquela confraternização, todo mundo almoçando. Ele chamou um amigo dele e falou assim, vem cá, deixa eu te apresentar minha filha, essa aqui é a Fernanda, ela é advogada de execução penal. Aí eu, agora você tá enchendo o peito pra falar. Tá apresentando a filha como advogada de execução penal. Ela é professora, está no digital, advogada só de execução. Aí meu pai começou a falar pro amigo dele o que era execução. Eu falei, olha, o jogo virou. Tá mudado. Me respeita, o jogo virou. Respeita, aí sim. Mas me conta, mudou muito. Hoje Totalmente. Vocês conseguem... Não, e hoje até essa questão de Se quiser quantidade. beber cerveja, tá Fernanda. A Fernanda tá dando dengue a cerveja dela. Não tem problema não, eu tô bebendo por mim e por você. Ah, você pegou outra? Eu já peguei outra já. Mas o papo tá bom, o nível tá subindo aqui. Não, mas é uma curiosidade assim para entender. Porque talvez, volto a dizer, leigo pensando aqui. Pô, a área de execução penal é uma área que poucos advogados entendem porque eles não estudam na faculdade. É uma área boa porque você não lida diretamente com a decisão se o preso, ou melhor, se o condenado, ou melhor, se a pessoa vai ser condenada ou não. Sim. E você também tem uma gama enorme de clientes. Então, ótimo. Na minha concepção, é beleza. Só que a pergunta que eu iria fazer, se eu fosse um advogado, tá tudo bem, mas e aí, dá para ganhar dinheiro com isso? Porque você falou que dava para atender 4. E esse 4 Tô com medo. Pagar R$200, pô, aí você não tá ganhando um salário mínimo. Então, não adianta ter uma gama enorme de clientes se você não consegue atender. Então, hoje eu consigo atender 20 clientes. Eu consigo atender 10, eu consigo atender 15. Tudo bem. Eu não sei, eu sei que é difícil por causa de casos, mas
mudou muito os 4 que você Não, começou totalmente. pensando? Tanto que as pessoas falam, mas você só faz execução? Sim, hoje eu só faço execução, eu vivo execução, eu respiro execução. Execução é o que me mantém. Quando chega processos da fase de conhecimento, porque você cria uma autoridade no criminal. Então, às vezes, vem um cliente do Instagram, vem algum advogado que indica. Quando chega da outra parte da fase de conhecimento, eu convido colegas parceiros para fazer. Eu não faço. Então, eu fecho parcerias, dou 50% para ele, 50% para mim e fecho parcerias. Flagrante, eu fiz só quando eu comecei na advocacia, que é a parte de ir para a delegacia. E respondendo a sua pergunta, para quem está começando, a execução ela é boa para todo mundo. Igual eu tenho mais de 7 anos, ela é excelente. Então, independente do seu nível, se você está começando agora, se é intermediário ou avançado, ela é boa. Mas falando diretamente agora para quem está começando, por que é uma área boa? Diferente de outras áreas, né? Vou explicar para vocês a respeito de precificação. O trabalhista, você ganha no êxito. Então, você combina com o cliente, sei lá, 30% do êxito. Então, enquanto o processo não finalizar, isso pode acontecer um ano, um ano e meio, você está sem dinheiro. E um jovem advogado, ele não pode esperar um ano para ele começar a ganhar dinheiro. Tudo bem que no futuro dá certo quando começar a ter um volume, ter um giro no escritório. Mas até isso acontecer, como você vai se manter e sobreviver? No criminal, você necessariamente recebe ali no ato. Então, eu fechei um contrato, a família ela paga o valor da entrada, da primeira parcela, e eu começo a atuar. Sem o pagamento, eu não entro no processo. Então, desde o primeiro mês, você já consegue ter um dinheiro para se manter. E qual que é a outra vantagem da execução? Eu vou pegar meu celular para fazer essa conta, porque eu não sei fazer essa conta. Por isso que a gente desenvolve calculadoras. É por isso que a gente desenvolve. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Sei lá, você vai fazer um pedido X na execução e você vai cobrar 10 mil por esse pedido. E eu chutando que era R$200, né? Aí eu olho e falo assim... Não, você tem que lembrar que isso é a última esperança do cara que tá preso, cara. É... Não, eu tô fazendo uma conta aqui só pra poder explicar. Então tá, você vai protocolar um pedido pra ele e você vai cobrar 10 mil. Só que esse pedido, ele só pode ser feito daqui a 1 ano, que é quando acontece a liberdade. Só que eu vou fechar o contrato hoje. Então tá, vai acontecer daqui a 1 ano. 10 mil dividido por 12, 12 prestações de R$800. A família fica ok pra ela ir pagando, porque ela não sente a questão de pagar os 10 mil à vista. Dá pra ela pagar, que ela vai pagando parcelado. Garante que quando o benefício chegar, você já recebeu o dinheiro. Então, você não vai, entre aspas, tomar um calote. Então tá, se eu tiver 10 clientes me pagando essas prestações de 800, eu tenho uma renda fixa de 8 mil por mês. Caramba. Então, mais ou menos, a precificação na execução é assim que funciona. Eu parcelo de acordo com o benefício que vai acontecer. É isso que o Tafuri comentou. E ela é obrigada a esperar esse benefício sair. Você não pode pedir antes da data. Não, e é isso que o Tafuri comentou, porque, na verdade, cara, o cara tá preso. Então, ele não vai medir esforços... É igual alguém doente, você não vai medir se é caro ou não o procedimento. Você não mede esforços porque quando o cara chega lá e fala, olha, você tá com um problema X e a gente consegue fazer isso e, pô, o valor é esse. Você vende até a casa, o sofá, a bicicleta, o que você tiver pra sair daquilo ali. E mas aí é que é a mesma coisa. Você tem que dominar a execução. Não adianta você falar assim, nossa, eu gostei disso que a Fernanda tá falando, vou arriscar. Não. Você tem que estudar, tem uma técnica, tem um passo a passo. É o que eu falo para meus alunos e para as minhas alunas. Como tudo na vida, nada é fácil. Sim. Então, você tem que estudar, os meus alunos sabem, para tudo eu tenho um passo a passo. Meu aluno chega e fala, Fernando, eu quero fazer isso para o meu cliente. Vem cá, tem um passo a passo para você seguir. É a direção certa, eu já percorri por isso. Então, você vai encurtar o caminho seguindo esse caminho. O que eu tô te falando. Não, é o que eu falo assim, nada na vida... é fácil de ganhar dinheiro. Exato. Tu tem trabalho antes. Mas é interessante você falar isso, porque eu falei assim... E gente, isso aqui não é papo. É real. Por quê? Tudo bem, nós gravamos um curso. Eu não consegui ficar aqui o tempo inteiro, então eu tô aprendendo. Coitado se ele tivesse ficado, porque, né, 10 módulos... 70 aulas. 10 aulas cada módulo, tadinho. De 2 uma. Ou você ia pro direito, trabalhar com execução penal. Eu ia sair e falar assim, não, eu vou fazer curso de direito. Mas assim, então é real as perguntas e as curiosidades, porque isso é uma coisa que a gente defende aqui. Claro que quando a gente foi conversar com a Fernanda pra gente entender qual que era o seu business e tal,
A gente olha, vê que existe uma lógica que não está inventando alguma coisa, vendendo um sonho e etc. Mas por mais que a gente analise isso, troca uma ideia, quando a gente vai conhecer a fundo, tem essas perguntas. Sim. Que a gente faz no amor. Tipo, tá, tudo bem, mas dá para o cara que está começando fazer? Dá para o cara realmente ganhar dinheiro ou não? Pô, é um negócio legal, só que demanda muito tempo e, assim, o cara tem que ter muita sorte para fazer. Sorte que eu falo assim, vir clientes. Aí você já foi quebrando algumas dúvidas, vamos dizer assim, olha, imagina que não tem na faculdade, imagina que a gama de clientes ela é muito alta, imagina que você está ali para facilitar o seu cliente e ela tem uma facilidade, e aí você entra ainda falando assim, pô, ainda tem uma calculadora para facilitar e desenvolver o negócio. E é interessante a gente entender, porque igual eu falo, tudo bem, uma coisa é a paixão e a gente não pode, pelo que faz e tudo mais, só que a gente não pode pensar que, pô, e aí? Mas dá dinheiro mesmo? Ganha e tudo mais? Dá para fazer? E aí você já vem com todos os argumentos. É até mais fácil, e a gente fala isso, eu falo isso numa boa. O Tafuri vem falando isso sobre vender um curso, vender algo que você acredita, vender algo que realmente faz sentido, você tem uma lógica por trás disso, é muito mais fácil. Então, você que está me escutando nesse exato momento, isso aqui não é a gente fazendo marketing, cara. É a gente realmente entendendo o que é o seu negócio. Claro que a gente já teve conversas antes, não é que nós estamos descobrindo tudo, mas muitas coisas estamos realmente agora... Eu acho que 80% eles estão descobrindo. 80% a gente está descobrindo agora, mas é interessante porque, assim, é uma transformação e é um caminho muito, muito lógico, né? Cara, para todo argumento que eu criei aqui, existe uma explicação. Sim. Existe um caminho. Tipo, olha, é isso, isso e isso. É por causa disso, disso, disso. Dá para fazer isso, isso e isso. E aí é muito fácil pro Tafuri agora escrever copies, porque é fácil quando o produto é bom, né? Eu tenho mais uma história. Ah, então já Não já é história, na verdade. É uma constatação de acordo com isso que você falou. Eu desenvolvi no meu curso, na minha metodologia de vida, aliás, né, na advocacia. Eu estruturei, eu falei assim, da onde surgem os meus clientes da execução? Eu precisava estruturar isso, né? Que eu exploro diversas ferramentas, porque o advogado ele não pode explorar só uma, a gente tem que explorar várias. Então, eu desenvolvi um método na minha advocacia, que é um método que eu denominei de método CEP, método de prospecção de clientes na execução. Por que CEP? Que dá a ideia de você ter clientes em todo o Brasil, em toda a região. E aí eu estruturei com 15 pilares, então eu tenho 15 formas diferentes para a gente conseguir a prospecção. E eu falo com os meus alunos e baseado nos resultados dos meus alunos, tudo que eu estou falando aqui, eu tenho depoimentos de alunos, eu tenho histórias, vivências, né? Eu consegui desenvolver esse método comigo, ensinar e os meus alunos foram replicando. Você aplicando um método e tendo um cliente, você consegue outros na execução. Fernanda, o que você está falando? Eu não entendi nada. Vamos supor, você tem o marketing digital, você tem o Google Ads, você tem parcerias. O que é parcerias? Vai frequentar o AB, vai frequentar palestras, conhecer outros colegas advogados, apresenta a área de execução, fala, se chegar, me chama. E foi assim comigo, eu tive um único cliente e esse único cliente me trouxe outros. E isso funciona muito na execução. A partir do momento que você vai, atende, consegue um resultado positivo para aquele cliente, ele vai falar bem de você lá dentro. Pô, imagina, você tá lá, tá eu e o Tafuri preso lá. Aí, pô, Tafuri, quantos anos você pegou? Cara, peguei 10. Eu falo, pô, peguei 15. Aí passa 2 semanas, 3, 1 mês. Eu falou, Tafuri, tô indo embora. Aí o cara já falou, mas você não ia ficar aqui 15 anos? Liga pra essa aí, Você fala, cara, descobri a Fernanda na minha vida. Na visão de leigos é isso que acontece mesmo. Vocês estão trazendo a visão de leigos e a realidade é essa. Porque aí todo mundo vai querer, então me passa o contato dela, porque se era pra você ficar 15 anos, diminuiu, ela resolveu, ela tirou o seu BO, eu também quero. Então começa aquele boca a boca, que você nem precisa... Exato. E assim, no começo, eu até falava assim, se alguém precisar de um advogado criminalista, me indica aí e tal. Depois passou. Você vai atender, eles sobem por atendimento, às vezes com 3 nomes, 5. Eles falam, o fulano gostou, você tá vindo atender, você é atenciosa e tudo mais.
Mas também não se iludam. Não é porque você conseguiu um cliente da execução que você vai receber vai 10. Você tem que o quê? Não, e que Atender você o vai conseguir cliente, tirar um ter ali, bons né? resultados. Você consegue bons resultados através do quê? Dominando aquilo. Não adianta você ser o advogado quebra-galho, como o Taruffi usou esse Obrigado nome. por Eu usar. achei legal. Parabéns Advogado pela quebra-galho. criatividade. Não adianta você ser um quebra-galho, porque você só fica bom naquilo quando você é constante. Quando você tirou carta, você dirigia bem? Era Não. horrível. Ainda é. Eu, Opa. pelo menos, Não, eu ainda sou é. profissional agora. Eu sou motorista hoje, mas na época eu não sabia mudar a marcha, eu não podia ligar o som, senão eu escutar o barulho do carro. Por que eu consegui dirigir hoje? Por que eu vim dirigindo de Franca a Uberlândia? Técnica. Eu fui fazendo aquilo, eu fui entendendo como é que funcionava, até eu ficar boa. E a mesma coisa na execução. Você tem que entender o que faz, treinar, dominar, e fazer só aquilo. Se você for advogado quebra-galho, você nunca vai ser bom só naquela área. Agora eu vou ser marqueteiro. Quando você vai aprender a dirigir carro, tá, Fúria? Você tem alguém que te ensina, né? Facilita, Exatamente. né? Quem? Ah, mas se tiver alguém pra ensinar execução penal, tá, Fúria. Fica mais fácil, não Fica fica? bem mais fácil. Cara, né, Fernanda? Arrasta pra cima, compra o curso e tudo mais. Tô Não, brincando, mas gente, não tá aproveitando aberto aqui, não. Tô brincando nada. Vou aproveitar esse podcast, porque eu quero fazer um corte pra um anúncio aqui, vocês vão ver em tempo real quando estiver rodando. Que é tipo assim, eu tenho uma Não, dúvida. o cara não vai ver, né? Na verdade, ele vai olhar o corte. Eu acredito que você vai jogar uma boa aqui pra gente fazer aquele vou jogar corte. uma Aquele boazinha. Vai, tô boa. esperando, Mas manda Só que aí boa. ele tem que ver o podcast, entendeu? Ele vai ver o podcast, Ele vai depois ver. ele vai ver que vai começar a Aí aparecer ele vai muito como falar, anúncio pra ele, se ele tá no perfil do esse- Fernando. é Não, por se você isso. entrar no perfil da Fernanda a partir de agora, depois que esse podcast sair, vai estar o Instagram dela aí, eu te garanto que você vai ver esse corte lá em algum momento do seu perfil, você vai falar, como assim? Como Como assim? assim? Não, Aí- eu vou aí até depois fazer um chama negócio. inbox que eu Calma aí explico. que eu vou fazer um negócio então pro negócio. Ó, o marqueteiro. Eu tava falando sério, até agora não era marketing. Agora Não, agora Eu eu vou vou fazer. aproveitar que já estamos aqui, tira até a cerveja aí. Cerveja quente também vai ficar até feio. Agora dá pra fazer corte, gente. Agora dá pra fazer corte, tá vendo? Não, Não, era a mas- intenção. Lógico, a cerveja estava bem na minha cara aqui, É, ó. não era Ainda a bem que intenção, não estava mas tirando, não era a agora- intenção. Não, mas te mostra que você é uma pessoa comum, como todas, ué. Ué, Que a não pode gente tomar como a uma gente, na tá vendo? quinta-feira, ué. Tá. Mas enfim, não, mas... Gente, eu não faço fotossíntese, eu existo, tá? É igual advogado. Não, mas qualquer eu vou te pessoa falar uma coisa. Toma uma cerveja, Toma. conversa, se diverte. Isso aqui não é uma entrevista, né? É um bate-papo É uma mesmo. conversa uma descontraída. E eu te resenha. arrisco dizer que é a primeira vez que eu sento pra conversar de um assunto sério de forma descontraída. Tá vendo? Ó, Tafur, bate aí Toma. que nós estamos bons nisso aqui. Direito cara. também é Nossos clientes entretenimento. são bem Tá vendo? tratados aqui. É, claro. É como é que chama que eu falo? Relacionamento de cliente. com Relacionamento. Nossa, gente, não é por nada Gente, não. assim, ó, eu vou embora pra Franca cliente. Vai ficar com saudade. ouvindo essa frase. Relacionamento com o cliente. Cara, o Tafur, ele é uma peça rara. Ele é a peça rara. Obrigado, mãe. Obrigado, eu mãe. saio aqui um dia, 5 horas da tarde, volto às 7 e pouco pensando assim, essa galera tá trabalhando pra caramba. Aí eu descubro que tá todo mundo conversando. Aí eu chego e falo assim, Fofocando. Ô, Tafuri, Imagina. mas cara, e aí, você não deixou a galera trabalhar? Ele, tô fazendo relacionamento com o cliente aqui, eu, Ai, não. Ainda bem que não aconteceu isso essa semana. Não, claro, não Poucas foi vezes. essa semana, foram poucas vezes que acontece isso. Mas qual que é o corte que a Tá, gente mas vai vamos ensinar tirar? a fazer um corte. Ensina eu- ao vivo não, gente, gravado. Não, gravado. mas Quase ao enfim. vivo. Porque a gente não, Não, mas- faz mas, corte, tipo então assim, é quase ao vivo. Então tem que fingir que a gente tava conversando. Pode ser tipo assim. Tá. Não, que tipo assim, mas é mais sério agora. Tá, ensina. Além do ó, corte é sério. vão ser 2 aulas que nós vamos ter agora. Número 1. Pra produção aquele, de que é conteúdo. copy, pra aquele que é copy, ele vai falar assim: como o Tafuri faz a produção de um criativo para o lançamento. Lançamento. 2. O advogado vai aprender com o conteúdo que vai ser passado. Então Exatamente. temos dois tipos de pessoas aprendendo agora. Porque uma das objeções que a gente sabe que é de quem tá nessa área é. Quando vai aprender dessa área é. Por exemplo, se o método que você ensina e tal serve para iniciante ou não. Ou a pessoa que já atua ou iniciante. Eu imagino que você tem essa objeção. Não tem ou não? Não. Eu desenvolvi a minha metodologia de forma não estudou linear. direito. Não, tô estudando agora. Tô brincando. Eu estruturei a minha metodologia de forma linear. O que isso significa? Se você está começando agora, você vai assistir a primeira aula e quando você chegar na última aula, você vai estar dominando a execução penal a maestria. Se você está no nível intermediário, você vai digitar por assuntos o que você busca no curso e você vai ficar
top, você vai dominar a execução. E se você está no nível avançado, com a minha metodologia, você ganha velocidade e segurança, porque chega num nível da sua advocacia que você quer o quê? Escalar e crescer. Então, meu curso ele foi estruturado para fazer com que você, que está no nível avançado, ganhe velocidade. Eu preciso de uma coisa urgente. Tem lá dentro do curso, é só digitar o assunto, baixar, fazer e tá pronto. Então ele serve tanto para o iniciante quanto para o avançado. Exato. Ele foi estruturado de forma É, linear. você acha que já dá um corte ali? Dá, Como é dá que um é? corte. Já dá um corte, não dá? cortezinho, dá um E cortezinho. o pior que Já isso dá um não foi corte. combinado. Não foi combinado. Não, gente, isso aqui... É, porque eu vi você falando e tal. Eu falei, tá, faz sentido. Não, e tem Mas um é uma detalhe. objeção, né? A pessoa acha que é só para iniciante ou não. Existe isso ou não? Não, o Não meu tem. curso foi pensado Não, Não, mas fala assim, existe a objeção, as pessoas da têm pessoa essa olhar dúvida. e falar assim... Sim, tanto que fala assim, eu não Fernanda, vou é só pra comprar, iniciante. não, é para iniciante. Não, no meu curso você vai aprender o básico, eu vou te ensinar como você vai atender um cliente e fechar um contrato, assim como eu vou te ensinar a fazer o pedido mais difícil no âmbito da Não, o execução, curso dela é o de perfeito. forma Que é o que eu rápida, gosto de rápida sempre e falar segura. aqui, que é tipo o curso que É, a pessoa e tem resultado no início, tem Isso resultado tanto no não é meio, marketing, que a gente fala exatamente isso que você falou, pra criar o produto desde dos os outros primeiros experts. podcasts. A gente fala, cara, um curso ele tem que funcionar assim. Em Ele etapas, tem que ser gradativo, ele E tem o que pior é que a ser... gente não conversou Não, nada não Então, conversou, sobre pra quem, velho. isso. outro aprendizado, pra quem tá aprendendo, veja como que se constrói um curso de sucesso. Pra quem É. não sabe, a Fernanda tem muito sucesso nessa área dela, tem Já muitos faturou alguns alunos. dígitos aí. É, tudo mais. falando em faturamento É porque do mercado, talvez assim, a pessoa... Agora você que é do digital, tá assim, nossa, mas quem que será essa pessoa? Ah, Sim. fica fazendo Falando de advocacia direito. e Não, por tal. que esses caras estão falando de direito lá no podcast que era do mercado digital e tal? Cara, a Fernanda já fez alguns números aí dentro do mercado digital. Claro que, por que isso aconteceu? Por causa disso tudo que ela contou aqui. Por Essa causa bagagem, disso tudo, essa por causa forma de toda de essa ensinar. metodologia, Enfim, entendeu? exatamente. E isso, para você que é do digital e tá aqui escutando, imagine que existe um motivo. Não é a área, mas não só isso. É a maneira que ela construiu o curso, que é igual você falou, a gente nem combinou e Nem realmente combinou. a maneira que você construiu a sua metodologia de ensino e o caminho que você foi, como mostrar isso, como quebrar as objeções, tudo isso, cara, é aula de marketing. Entendeu? Ah, Gustavo, mas eu não pensei como marqueteira na hora. Sim, eu acredito que não. Mas é uma aula de marketing do cara falar assim, cara, talvez meu produto não tá vendendo. E eu fui pegando susto aqui também. Eu nem imaginava que você... Eu tava assim, que pergunta que o Tafuri Que vai vai- fazer. Relaxa, eu confio em você, Fernanda. Não, mas é um negócio que, assim, inconscientemente talvez você tenha feito. Mas é um ensinamento pro cara que talvez... Que ele tem que começar a pensar. que ele tem que começar a pensar. Talvez ele tá ali, cara, eu não tô conseguindo escalar meu Objeções, produto, eu não tô porque- conseguindo... Não, e objeções também. A pessoa não sabe assim. Ela vê um produto seu. Você tá ensinando copy, por exemplo. Será que esse curso serve pra mim? Exato. Qual é a objeção que eu tenho? É igual eu brinquei no início. Eu não falei sei assim, nada você foi sobre quebrando copy. tudo. Será que o seu curso serve pra mim? Então, porque, por exemplo, outro detalhe. Você fala assim, meus alunos têm resultado, não sei o que, isso aqui. Só que às vezes vem um cara que fala assim, você tem um aluno que faturou milhões de reais, um exemplo. Aí o cara vira e fala assim, mas como é que ele, dentro do curso, como é que ela vai me explicar de eu que não tô faturando nada? Será que vai fazer sentido pra mim, que eu ainda nem cheguei nesse ponto? Só um adentro aqui. Esse podcast ele tá sendo diferente. Tem cerveja? Tem cerveja. Aí, tem cerveja da vontade. De ir no banheiro. De ir não no é banheiro. possível. E vai Não ser é o primeiro possível que ele vai podcast que eu vou fazer sair e falou assim, cara, eu vou no banheiro. Porque eu sempre vi um Monark fazendo isso, o Igor falou assim, galera, continua aí. tamo Seu em fanboy- casa, seu fanboy. Tô indo ali no banheiro e tal. E é isso que eu irei fazer. Eu acho que nas próximas eu nem vou precisar parar para anunciar, mas sabe aquela emoção de tipo, Tô indo primeira embora. vez que você está fazendo isso no podcast, tá bom. Já Não, tô aí bebendo. fica o, problema eu, é que o problema é que eu tô bebendo sozinho. Aí eu tô vendo Tô daqui a bebendo pouco eu sozinho, bêbado. aqui, ó. Eu bêbado aqui, tá todo mundo aí. O problema é que a certinho gente e tá tal. esperando pra ir na onde quer, o lugar aqui. Nós vamos no Zenaide. Alô, Zenaide! Patrocina nós. Ainda Não, bem que, ó, isso aqui vai soltar só terça. Porque se é ao vivo, a galera já os ia pra lá. fãs iam estar lá no Zenaide atrás Não, da mas você gente. tem O muito... Tafuri tem muito fã também. Eu não queria te dizer. O Tafuri é um cara muito Badaladíssimo, tipo assim, É. não posso, eu não posso sair de casa sem Sem não. escolta policial. O Tafuri, eu tenho certeza que, assim, ele... onde ele vai é Quase que entrei no reconhecido. BBB, te contei, né? Contou. Quase que entrou pro BBB? Meu Deus. Mas eu não posso contar muito isso não, que minha mãe não gosta, então deixa quieto. Minha mãe não gosta. Minha mãe fica com ciúmes, você vai ficar 3 meses longe aqui da cidade. Longe, não tô querendo e tal. Nossa mãe deve dar graças a Deus, né? Que isso, dá agora, né, que eu não moro com ela, né, mas... Antes de eu ir embora,
Não, eu não vou. Ah, eu ele não vai vou embora, perguntar ele tem que ir embora. Não, Eu vou embora, peraí, não. como assim você vai embora? Ele fez essa cena eu vou toda pro pra banheiro, ficar aí. gente. Eu vou pro banheiro ali, ué. Ele vai, Antes de eu vai lá ir- pegar a mesa pra gente. Não, cara, vou só ali no banheiro, 5 minutinhos. Mas eu ia falar assim pra ela, cara, porque, vamos e convenhamos, deve ter umas histórias engraçadas. Eu não sei se dá pra contar todas. Ela já contou umas, eu não tô aqui. Ela contou Nossa, tantas que eu até Gustavo, me perco nelas. Gustavo é muito fake news, ele tá inventando ali porque ele planejou perguntar isso. Mas eu não tava no momento da conversa dos 2 anos, das 2 horas lá que você contou alguns casos engraçados. Mas, cara, criminal deve ter uns casos assim que você fala, caramba. Eu falo engraçado porque assim, talvez na hora não foi, mas hoje você fala assim, caramba, você não sabe a situação que eu já passei. Mas você pode ir começando a contar, eu já volto aí. Você tem alguma Vocês específica? vão bater Você nesse quer que eu papo. te relembre algumas? Eu tenho medo Não, de não relembrar pode e não relembrar poder. nada. Eu tenho medo de relembrar e falar bobagem. Ai. Desculpa. Mas você tem que lembrar alguma assim específica? Sei lá, que envolva alguma objeção que as pessoas têm no direito. Eu vou lá, contar medo. uma. Ó, vamos combinar o seguinte: eu vou contar uma história, tá? Que aí depois a gente combina outro podcast pra histórias. Beleza. Nesse nível a gente vai contar uma. Quando eu comecei na advocacia também, eu fui chamada pra fazer uma coisa que chama audiência de custódia. A pessoa ela foi presa em flagrante, pega lá, cometendo um crime, tem que acontecer essa audiência de custódia, que é pegar a pessoa presa, levar pra frente do juiz e falar, juiz, decide se vai deixar preso ou se ganha Beleza. liberdade. E quando eu comecei, essa audiência de custódia era algo novo, tinha acabado de ser implementado. E aí eu fui contratada para fazer essa audiência e era numa cidade chamada Pedregulho, dá uns 40 quilômetros de Franca. Catei meu carrinho, fui para Pedregulho. Eu não sabia muito bem como é que era essa audiência na prática. Tipo, eu tinha noção Na o que a faculdade não audiência tinha isso. Não, imagina. E outra, quando eu saí da faculdade, que implementou a audiência de custódia. Tá. Eu tinha noção do que era audiência, mas eu não tinha noção E quanto como tempo era na prática. demorava esse processo? Não, mas calma. Dá uma segurada, Faz parte da história isso. a emoção que faz parte da história. Cheguei no fórum para fazer audiência. Aí a escrevente falou assim para mim, doutora, você vai continuar depois na defesa dele, no processo? Aí eu falei, não, me pagaram só para fazer essa tal da audiência de custódia, eu não sei se eu vou continuar ou não. Aí ela falou assim, então você não vai poder fazer audiência, porque tá vindo um advogado já de Rifaina, do estado, que vai acompanhar essa pessoa. Aí eu falei assim, caramba, e agora, né? Aí é que tá a questão daqueles que são inexperientes. O que você faz na hora do desespero? Porque eu não sabia fazer a tal da audiência de custódia, mas uma coisa eu sabia que eu estudei na faculdade. A pessoa presa, ela pode contratar um advogado, desconstituir um advogado quando ela quiser, da confiança dela. Isso eu sabia na faculdade. Aí eu virei pra ela e falei assim, não, eu vou fazer essa audiência. Ele me contratou, é um direito constitucional dele de contratar, descontratar. Eu nem sabia que ia Você vir Você pela só, frente. você só deu aquela lembrada assim. Acho que eu Não, escutei colando alguma coisa. no celular aqui. Acho que eu escutei alguma coisa assim lá na faculdade. Acho que eu vou mandar É essa. por isso que eu falo aqueles que têm inexperiência, né? Como é que você lida? O conhecimento. Quando você tem um conhecimento, alguma coisa sai. Aí eu falei isso pra ela, ela falou, tá bom, você vai fazer audiência. Chegou o momento, me colocou na sala com a pessoa presa. E o policial na sala. Eu não sabia conduzir a audiência. Eu vou repetir isso, eu não sabia, gente. Aí, só que o que eu sabia também, que eu vi na faculdade, que o advogado pode conversar de forma Sozinho. reservada com o seu cliente, o policial não pode estar. Aí eu virei pro policial e falei assim, eu quero que você saia da sala. Não, eu não vou sair da sala pela sua segurança, se acontecer alguma coisa. Eu falei assim, eu quero que você saia da sala, porque eu tenho um direito constitucional e da advocacia de conversar com o meu cliente de forma reservada. Aí ele saiu, eu conversei. Falei, pronto, né? Mais uma vez, deu certo. Conhecimento dá é aquela- tudo. Conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo. Aí, beleza, conversei com o cliente, entendi o que teria acontecido, cheguei pra fazer a audiência. E eu vou repetir mais uma vez, eu não sabia o que era audiência de custódia. Chegou no momento da audiência, o juiz fez umas perguntas lá pro meu cliente preso, passou pro promotor. O promotor fez umas perguntas também. Aí o juiz olhou pra mim e falou assim, você tem a palavra, defesa. Aí eu lembro que eu só soltei essa. Eu falei assim, eu quero a liberdade do meu cliente. Aí o juiz virou e falou assim, Segura sua onda. doutora, tudo bem que você quer a liberdade dele, mas Mas não explica é o por quê. momento de você pedir a liberdade. Era um momento de eu fazer perguntas.
E eu nem sabia que as perguntas que eu ia fazer. Eu Vou falei fazer assim, perguntas, mas só deixando claro, quero liberdade, tá? Vamos lá. Aí eu falei assim, Eu tudo só queria dizer o seguinte: meu objetivo aqui é liberar meu cliente, entendeu? O resto eu não tô sabendo ainda. Aí eu peguei e falei, eu tinha escrito, né, como é que eu ia falar o pedido pro juiz. Aí eu falei, não, tudo bem, então eu não tenho perguntas não, sem perguntas, tô satisfeita com as perguntas que já foram feitas e tal. Aí, moral da história, aí passou depois pro promotor pra mim, aí eu falei, eu quero a liberdade do meu cliente, e aí a audiência aconteceu. Repito, gente, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo ali, mas um mínimo de conhecimento eu tinha. Se eu não tivesse conhecimento, eu teria passado vergonha, eu não teria feito audiência, eu ia perder o dinheiro que a família ia me pagar. Se eu não tivesse conhecimento, eu tinha perdido a oportunidade, eu tinha conversado com o policial ali na hora. Então é isso, mesmo que você é inexperiente, tendo conhecimento, você consegue lidar com essas questões e você não vai falar para o cliente, olha, é a primeira vez que eu estou fazendo audiência. Não, você consegue bancar. Porque você pelo menos Conduzir. estudou aquilo ali e você sabe, olha, nessa hora vai acontecer isso, pode acontecer isso e tal. E o interessante dela é que ela até falou pra gente marcar um outro podcast também, contar muita história. Que Contar, tudo às que vezes, ela- esse foi um podcast na verdade, assim, foi mais conhecendo Fernanda, E misturar um pouco com o digital, um enfim. pouco do digital, mas Vai ter um de depois vai ter entretenimento, o de entretenimento. Ou de tipo assim. Que agora você vai vir muito pra cá, né? Não, agora ela é de casa, ela faz parte da Eu família. vou comprar um né, cara? colchão, pô, aqui Já nesse faz parte da estúdio. família, já é diferente. Mas assim, mas foi um podcast diferente. E por que eu tô falando foi? Porque a gente não vai demorar muito nesse podcast, não. Por quê? Tem que ir pro bar. Porque o Zenaide tá esperando a gente, Exato. entendeu, gente? É isso, entendeu? Mas só deixando claro uma coisa aqui que eu acho interessante, do seu modo, que a gente mexe com muitos experts, vários, né? E de tudo quanto é nicho. Quanto até é nicho. E o que eu acho engraçado do seu é que todas as objeções que a gente vê de aluno seu, de pessoas pensando em comprar seu curso, enfim, você sempre tem uma história que liga a alguma objeção que a pessoa teve. Ou seja, você viveu muito essa área nesses 7 anos. Toda hora que eu te pergunto assim, e se a pessoa achar isso, você fala, não, tem uma história que foi assim. Aí você conta uma coisa que você viveu que a pessoa talvez Sim, pense é o que eu tô falando, eu que... não invento, eu só falo Exatamente. que eu vivi. Isso que eu achei interessante, que tipo, você conseguiu... Não, e todas mesmo, né? Porque, tipo. Não, você contou muitas. E eu fui indagando, porque eu não tava aqui na hora. Na Não, eu não hora. tava perguntando sobre história, eu tava perguntando sobre problemas, objeções dela. Pera aí que essa aqui é boa. Aí contava a história. Não, falava, e eu não tava na hora. Então, eu hoje foi tipo, pá, mas e aí? O cara vai pensar isso aqui. Porque, querendo ou não, quando a gente tá no... A gente lida com o digital e a gente lida com estratégias e tudo mais, a gente já imagina todas as objeções possíveis que alguém pode ter, entendeu? E por isso que eu fui te jogando. Eu falei, tá, mas isso aqui. Ah, mas isso aqui. Você fingiu que você era um mas isso aqui. advogado questionando. Exato, o advogado do diabo. Ele fingiu que ele era o chama. juiz, É, me questionando. Falou, deixa eu questionar aqui. E foi, cara. E isso é Por isso bom. que deu certo ela também. Isso é uma dica até pra quem é expert. Tipo assim, tenta trazer sempre histórias que você viveu que faz sentido com que a pessoa tá com dúvida ou com ou receio, ou objeção. E ela, no caso, usa muito bem essa estratégia, assim, meio que de se usar como exemplo bastante. Com certeza, se a pessoa não tem, ela pode usar de alunos, enfim, mas ela sabe usar isso muito bem. Eu acho que isso que é o que tá te impactando aí muito hoje no digital, assim. Obrigada, já enchendo viu? sua bola aí, mas assim, Obrigada. não Que acostuma é não. isso, hein? Não acostuma não, porque ó, o Muito Tafuri obrigada. não elogia sou um muito cara não. crítico com essas Você coisas. se tornou meu fã, né? Super fã. Não, calma Tá lá aí, com o selinho. Calma aí, você baixa a tá- bolinha. Não, calma aí. Vou falar igual o juiz. Calma aí que é a hora das perguntas ainda. Tá na hora. Não tá na hora tá de nesse pedir. momento. Ai. Cara, mas acho que é isso. Você tá. Cara, eu já quero ir no barzinho, né? Eu já bebi. Não, eu já fiz Duas, os né? cortes que eu queria. Fiz tudo que Se a gente precisar de precisava. mais, a gente bota o cenário todo de novo e faz outro corte. Não tem Dica problema. aí pra vocês. Tem Dica um aí. estúdio, faz Tem um um estúdio. podcast Você já e fez tal. muito isso. Ele gravava podcast Cara, que ninguém via. Só os anúncios que viam. Cara, o meu primeiro, juro pra vocês, procura aí, que deve ter ainda. Café e Empreender. Nossa, que Eu nome- lembro disso. que nome Eu podre. fiz um Eu te podcast. segui nessa época. Cara, e é foda porque assim, época de vacas magras, né? Vacas magras, não tinha microfone, não tinha câmera, não tinha Não, mas estúdio. não era tão magra. Era legal até o lugar que você tinha lá. Achei até da hora o seu Não, lugar. mas beleza, Não, mas perto de hoje equipamento, não é. né? E aí eu fiz com um podcast, que era uma cliente, Com o celular. com o celular, que era. Porque eu falei assim, eu preciso de conteúdo, né? Feito é melhor que perfeito. Exato, E comecei nem ficou aí. tão ruim, tipo, E se não, você não parar ficou- pra pensar, Não, velho, o- a- perde a- hoje, mas eu tô a falando assim, pra perde- uma pessoa que tá começando, velho,
Não teve problema. Foi de boa. Se não fosse esse podcast, a gente não tava aqui hoje. Tá vendo? Tá vendo? Entendeu? Já mandei um Mas podcast. o nome era muito ruim, velho. Café Empreender. Ah, velho, eu Em era... vez de ser assim, ó, café empreendendo, café... Sei lá, café e empreender. Ah, eu achei criativo, que vale o esforço, dedicação. É, Não cara. gostei, não. Fiz minha logo no Canva. Não que o nosso seja muito criativo também, né? Detalhe, PlugoCast. PlugoCast. Não, cara, a gente colocou um microfonezinho Não, ali. o nome. O nome é. Não, a logo é top, mas tô falando o nome. Mas tá ótimo. Mas não importa, o que importa é o conteúdo, né? O que importa é o Mas conteúdo. uma O que dica importa. pros experts. O que importa é o seu conteúdo. Se é feito no celular, ou escrito, ou em áudio. O importante é fazer. conteúdo. O importante O importante é fazer. transformar o seu aluno. O importante é fazer, o importante é você ajustar quando você perceber que não está dando bom, que está errado, mas você nunca desistir e parar. Porque eu já fui a pessoa que me zoaram no Instagram, a pessoa que Na família. minha família me criticava, a pessoa que deu um branco no meio de uma palestra com vários advogados e advogadas e nada disso fez eu desistir. Porque se a rota ela tá dando ruim, vamos mudar a direção. E hoje tá ganhando milhões. Clickbait de... O que você trabalhava lá com o seu irmão, você falou? De secretária a advogada multimilionária. Secretária de uma madeireira. De uma em secretária Franca de uma madeireira em para uma Franca. multimilionária advogada. Não, dali é de nada Vá. na faculdade, né? A menina do fundão. A menina do fundão. ou qual? Não, talvez Hoje contrata a menina da frente. ela deu um branco na palestra. Sei lá, a gente Meu vai Deus. pensar A no... gente vai pensar, A calma. gente vai pensar, Vamos pensar lá no Zenaide? Vamos pensar lá no Zenaide? Vambora? Vai ser a nossa Alô, pauta de Zenaide, discussão. patrocina nós. Aí faz aqueles final assim, ó. Cara, Já vai pegar na mesa, todo mundo sai. Todo mundo já levanta, tá fica todo só mundo... aqui. já só fica só aqui. Ah, Não, tinha que o ter melhor, pensado isso antes. o melhor é a galera que vai também, que tá aqui, né? Aí já tá assim... É isso, gente, vambora, vambora. A Júlia já guardou tudo. Não, a Júlia já tá A ali Júlia só... já tá lá no Zenaide. Já tá doida para o Zenaide. Ô, mas o Zenaide Enfim. podia patrocinar a gente mesmo. Depois desse... Bonezinho, desse- são os bonezinhos. Cara, não, depois desse tanto de divulgação aqui... Fala pro Zenaide que eu posto no meu Instagram. Ah, Gente, expert não só vende curso, não. Faz É, publi gente, também. Faz tá? publi também. Pega essa ideia. Fê, mas obrigado, de verdade. Obrigado por ter vindo aí. Vai ter outros que, assim... O próximo eu acho que vai ser Eu acho só que vai de ser da hora. história. Não, mas só ela vai de vir histórias... real, sério. É. Vai contar as histórias, porque a história é muito Só, boa. só de histórias Engraçadas, engraçadas. Engraçadas, tristes, é a vida batendo, a gente levantando. Exato. A gente emenda um papo de superação no meio e olha... Faz um é negócio assim. Mas meio eu coach, superei alguma meio coisa, coach. aquelas, né? Eu superei meus momentos. Não, mas a gente fala que superou. A gente fala que superou. Momento coach. Enfim. Oh, mas era um meninos, eu momento. gostei muito de participar. Foi um bate-papo descontraído, a gente não planejou as perguntas, eu tava um pouco tensa, que eu falei assim, o que eles vão me perguntar, o que vai sair nesse podcast? E saiu assim, ó. Que bom. Isso quer dizer que a gente tá... Só faltou você beber essa Cara, cerveja. o primeiro podcast foi engraçado, porque assim, tanto eu quanto o Tafuri, e não que hoje nós somos experts, porque a Eu gente sou tá um no nosso... expert podcast. Ah, Tafuri. Aí eu vou lembrar lembrei, então eu. Ah, você. mas se eu não falar Não, isso, quem vai primeiro- falar? Em vez de o só a pri- cápsula de autoestima. Não, o É. primeiro podcast era engraçado, porque assim, Encapsulado de autoestima. tem essa câmera que é pra gente, e tem aquela ali que é pra você, sua. e tem a do meio, Ah, enfim. uma câmera exclusiva É. pra mim. Não. E tchauzinho pra aí, ela. o Tafuri tava aí do seu lado. Só que ao invés dele olhar pra Eu ficava- aquela ali, ele ficava olhando pra que tava me filmando. Achava que era uma pessoa. Nossa. Aí ele Ah. ficava assim atrás, assim, ó. Então é Então é isso aí. isso. Aí eu ficava Não, mentira. olhando. Juro. Não tô zoando. Eu Não senti a tô presença zoando. de uma Ele pessoa, olhava- talvez eu ele sou olhava um pra médium, trás velho. assim, e eu sou assim, Eu cara. senti a presença de alguém, Gente, a velho. Júlia tá fazendo uma cara bem estranha. Acho que tá na hora da gente terminar o podcast. A Ju já tá assim, pelo amor de Deus, gente. Os microfones até... Vai embora, termina isso aí. Tchau, Ah, mas foi obrigado. Foi desse jeito, foi engraçado. Mas enfim. Mas Mas Aquela parte- enfim, aquela parte, tchau, mas enfim. obrigado. Obrigado, Fer, por ter vindo aí. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Volte mais. Você Minha vai casa voltar também, agora? não é sua casa, é minha casa. Sua casa, minha casa. Por isso que eu falei a nossa. A nossa eu tô te incluindo Ah, nela. muito Obrigado bem. por usar a blusa também, representando. Sim. Tá vendo? Chegou aqui já Vestir a ganhando. camisa. Já vestiu a camisa. É isso que eu falo. Vestiu a camisa. Obrigada e estou de volta em breve. É isso mesmo. Forte Valeu, abraço. pessoal. Aquele abraço. É isso, Vai né? ter o próximo. Ah, não. Ah, não. Ela tem canal no YouTube. Não, mas eu acho que você nunca fez um vídeo pra isso. Que... Você nunca fez um vídeo. Você já fez um vídeo que você falou assim. Então, galerinha, se você gostou desse É vídeo, verdade. deixa seu like, Nunca compartilha, fiz. se Quem fez inscrita, foi minha filhada de 5 anos. Se inscreve no canal. TikToker?
TikToker. Essa é a hora, Fê. Fala aí. Se você gostou desse podcast, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo episódio. Aí, ó, tá vendo? Tá Então vendo? ela vai vir no próximo. Ela vai ter que vir no próximo. Então. Ela vai ter que vir no próximo, que vai te ver. Ih, já marcou compromisso, hein? Não, mas é isso. Ih. É isso, galera. Mas, Obrigado, mas enfim. Obrigado. Nos vemos Fica ligado aí que vai ter mais os próximos aí. Vamos gravar mais essa semana aí com outras pessoas. Acredito que sim. Depende. Você Não, vai não. ter joelho. Vou fazer uma cirurgia no joelho, mas eu vou vir de muleta, é isso. É isso. Se eu der conta, né? Traz o colchãozinho e já deixa aí no Já. vídeo pronto. Enfim. Fechou, galera. Obrigado. Valeu demais. Até mais. Tchau, Tamo tchau. junto. Aquele abraço. Tamo junto.